Fala galera, tudo bem? Eu sou Camila Morelli, sou host aqui do Movimento Cast e hoje no nosso segundo episódio estamos trazendo um casal incrível e para acompanhar esse bate-papo eu chamo o meu parceiro José Geraldo Morelli. E eu sou José Geraldo Morelli, o outro host do Movimento Cast. E hoje com um enorme prazer, gente, de ter aqui com vocês. Mais um, nós estamos no Casais 40, né? São dois casais 20 e mais do que dois profissionais da fisioterapia de extrema competência, são dois amigos queridos do coração mesmo. Eu vou pedir para que vocês se apresentem. Primeiro a Isa, né? Você fica depois, por favor. Eu aguardo, tá? Primeiras damas. Então, Isa, fala um pouco da tua história, quando você começou com a fisioterapia, e conta um pouquinho, e aí depois o senhor Luiz Escola nos dá a honra de se apresentar. Você falou para eu falar primeiro, porque ele vai acabar o podcast Ele falando vai continuar dele falando, mesmo aqui, exatamente. Né? Gente, muito obrigada por nos receber. Eu sou a Isadora, sou fisioterapeuta, trabalho lá na Cinetics Physio, sou sócia proprietária da Cinetics Physio hoje. Eu sou fisioterapeuta desde... Só uma partezinha, a Cinetics Physio, gente, é talvez a maior empresa de fisioterapia do Brasil, está localizado em Campinas. É isso. A gente trabalha lá na Praça Capital em Campinas, a gente tem outras unidades, mas nosso quartel-general lá é junto com o Instituto Wilson Mello, em Campinas. E, bom, eu acho que eu sou fisioterapeuta desde 2014 ou 2015. É 2014. 10 anos. 11 anos. Nunca não sabia o que era fisioterapia. E, bom, aí eu saí da faculdade, fui fazer mestrado lá na USP de Ribeirão Preto, sob a orientação da professora Débora Grossi. Terminei meu mestrado lá, fui trabalhar no Einstein, no Hospital Israelita Albert Einstein, onde eu fiz meu doutorado e também trabalhei num programa estratégico lá, dentro de cirurgias ortopédicas em geral. Agora, tô lá na Cinetics Physio, faço parte do Physio em Ortopedia também. A gente é produtor de conteúdo lá, dá algumas aulas também, participa de algumas pós-graduações deles. E eu acho que da fisioterapia é só isso. E você hoje, Isa, você trabalha mais com coluna, não é isso? Uma das tuas áreas mais enfáticas é a coluna vertebral. Dentro da Cinetics Physio, a gente trabalha com ortopedia em geral. Diversos pacientes com algumas patologias específicas, pós-operatório, joelho, quadril, ombro, vão lá na clínica, é o nossa área de atuação. Mas sim, eu trabalho mais com coluna, porque teve todas as linhas de pesquisa, é o que eu trabalho, é o que eu dou aula também. Atualmente eu só dou aula de coluna em pós-graduação, essas coisas. E é o que eu mais atendo. Dentro da Cinetics Physio também tem a parte de cefaleia, dor orofacial, que totalmente influenciado pela Débora e pelo grupo dela. Eu acabei tendo contato com isso durante o meu mestrado. E lá na Cinetics Physio, só eu que faço essa parte. Mas coluna cervical, coluna lombar, pós-operatório, é mais isso que... De coluna, é mais isso que eu faço mesmo. Muito legal, nós vamos ter muito o que discutir, então. Delícia. Deixa essas outras articulações para os outros, né? Isso, elas não são tão legais, porque elas são muito fáceis. Exatamente, eu também acho. E o Luiz? Professor Dr. Luiz Escola, por favor. Primeiramente, obrigado pelo convite. Camila, todo mundo falou, né? O Zé Geraldo, mas na verdade aqui vai ser o Sapo. Vai ser o Sapo. Pra gente aqui. Sou eu, gente. Antes que isso já saia sem querer, já vamos logo, né? Tirar o elefante da sala. Eu vou explicar. Ele sempre foi Sapo, o apelido, né? E só não colou muito esse Sapo aqui em São Paulo, mas o mundo conhece ele como Sapo. Então aqui vai escapar, porque a gente tá em casa. Não tem jeito, não tem jeito. Acabou, no episódio 3 você vai ser, oi, eu sou o Sapo. Eu sou o Sapo, tudo bem com Mais ou vocês? menos por aí. Mas vamos lá. Meu nome é Luiz Escola, eu sou fisioterapeuta, eu me formei no final de 2009 e eu sempre falo pra todo mundo que, na verdade, eu não queria ser fisioterapeuta. O que eu queria ser era atleta olímpico de handball, desde o começo. E aí, quando eu jogava handball, comecei a machucar, a fisioterapia entrou, eu falei, olha, isso daí parece uma coisa legal. Faculdade, 2009 eu me formei, em 2010 eu entrei na residência em ortopedia na Santa Casa de São Paulo.
Depois rodei um pouco, trabalhando, fiz o meu mestrado na Universidade Cidade de São Paulo. O mestrado foi com ênfase em qualidade de descrição e metodologia de pesquisa. Agora terminei meu doutorado em fevereiro agora, de 2025, com a professora Gisela, também na Unicid, na Universidade Cidade de São Paulo. A gente trabalhou com pacientes com dor lombar em departamentos de emergência, os custos associados a isso. Eu também sou sócio proprietário da Cinetics Physio, lá em Campinas, que nem a Isadora falou, que nem vocês falaram. Além disso, sou professor da Unip, do campus da Swift, lá de Campinas. Também produtor de conteúdo do Fisiortopedia, entre professor de algumas pós-graduações por aí, onde eu falo principalmente de lesões esportivas, de joelho, tornozelo e ombro. E acho que é isso. Então, seu doutorado também foi em coluna? Também foi em coluna. Ah, que legal. Então, além de marido e mulher, fisioterapeuta, sócios, é mais ou menos que nem a gente, é 24 horas junto. Exatamente, é o dia inteiro junto. Foi por isso que eu falei casais 40, porque literalmente o tempo todo junto nós somos heróis. Quando você falou isso daí, eu achei que você estava querendo dizer em relação à idade, cara. Eram casais próximos dos 40. Mas eu não tenho 40 anos. Nem eu também. Eu também não. É que o Sapo não tá acostumado com isso. Vamos mudar de assunto. Eu também não. Ele quis me dar 40 Não, anos. essas pessoas, gente, elas começam a falar de se formou em 2014, 2009. Eu já era velho na fisioterapia nessa época. Mas é isso, né? Vocês andaram pra gente poder correr. Quando você nasceu? 87. 4 anos depois eu me formei. Olha! Ele tinha 4 anos de idade quando eu me formei. Mas tudo bem, vamos lá. E aí nós temos filhos que... Como que é o nome da filhinha de vocês? A Bia. A Bia, provavelmente ela tem várias horas de fisioterapia também, não tem? Acho que mais do que muitos profissionais aí. A gente foi a gente foi dar uma palestra no Congresso de Joelho que teve lá em Campinas, da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho. E aí a gente levou a Bia lá um dia, na hora que entrou, tinham aqueles modelinhos anatômicos do joelho. Na hora que ela viu, ela deu um grito lá dentro e falou: olha, uma patela! Eu não acredito! As pessoas amaram, né? Então adoraram. É isso, a nossa filha também ia assistir a aula, a gente dava aula, ela fazia uma caminha com as cadeiras e dormia na aula. Então, É isso daí. Tem horas de fisioterapia também. Não, a Bia gosta de ganhar crachá. Ai, que bonitinho. Coisa que ela mais quer é ganhar crachá. É isso. Então, beleza. Gente, deu para vocês perceberem a qualidade das informações que nós teremos aqui hoje, né? E eu gosto de chamar muito a atenção disso porque vai ser uma tônica do nosso podcast. Nós traremos aqui só pessoas que tenham capacidade de ajudar outros profissionais da saúde, em especial fisioterapeutas, que é o nosso métier, vamos dizer assim, mas também que a informação chegue para o público final, que talvez seja aquele que mais necessita das informações que nós estaremos passando aqui, né? Então, só para a gente se posicionar frente ao que vai sair daqui. Então, a ideia é passar para o físio, ou para o outro profissional da saúde, que seja. Que trabalha, né, com movimento, né? Que trabalha com movimento. Cast. Mas também para o público final. Né, então, em cima disso, senhor Luiz Escola e dona Isadora Oliveira... começa polêmico, exatamente, ele começou a rir porque acho que ele já sabia. Prática baseada em evidência, né? Como que vocês olham e vê a importância das evidências científicas para o profissional, mas também para o público final? Ele não precisa entender, mas pelo menos ele saber o que ele pede, o que ele busca em relação aos atendimentos e à procura por saúde dessas pessoas. Por favor. Pode começar, Isa. Vamos sempre ser você a mulher. Tá bom. Eu acho super importante essa parte de prática baseada em evidências. É muito importante a gente entender o que está acontecendo. Você falou que a gente tem os públicos aqui. É importante que o profissional saiba, que ele busque isso para a prática clínica dele. Hoje a gente tem
uma robustez grande de evidência quanto à área da reabilitação, quanto à área do movimento, de certa forma, né? A gente tem uma base de dados específica para estudos em reabilitação, que é a base de dados Pedro, né? A gente tem lá apenas artigos indexados, estudos clínicos, diretrizes de prática clínica e revisões sistemáticas voltadas para essa temática. Pelo menos um grupo dos estudos que foram inseridos lá, ou pelo menos um tipo da temática dos estudos que estão inseridos nessa base, são a respeito de reabilitação. Então, não dá mais para falar... E ela é super fácil, ela é intuitiva, ela é uma base de dados super fácil. Tem tutoriais em português, né? Para quem tem a dificuldade com a língua. Tem tutoriais em português de como buscar. Então, não dá mais pra gente falar, tipo... a PBE não é parte da minha vida porque ela tá longe de mim. Porque ela tá perto dos laboratórios de pesquisa. Porque é uma coisa só de professor. Porque isso, às vezes... Só dentro de uma universidade, né? Porque vocês também têm contato com a graduação, com alunos de graduação. Às vezes, isso vem de uma forma muito traumática para o aluno de graduação. A PBE é o professor chato, é o TCC... são as obrigações. E aí, quando ele vai pra prática clínica, às vezes ele tem essa barreira do tipo, isso aí é chato, isso aí não gosto. Eu não sei falar inglês, eu não sei ler. Eu não sei Exatamente. procurar, porque na verdade a gente Não, falou... E essa barreira está totalmente quebrada hoje com as inteligências Sim, artificiais. super. Você joga o artigo lá dentro e ele traz prontinho para você ler na sua língua. Até em sânscrito, se você quiser, é capaz de sair o artigo. Não, e na Exatamente. nossa época a gente só conseguia ter acesso cientificamente aos artigos dentro das universidades, no computador das universidades. Peraí, eu sou de uma época que eu tinha que vir para Bireme buscar o artigo. Sim, o meu Eu pai também fazia peguei, isso. Isso aí eu também peguei. Mas vocês estavam falando das filhas nossas, né? Meu pai ele já é falecido, mas ele era médico, né? Ele era neurocirurgião, minha mãe também é médica. Eles vinham aqui pra São Paulo na Bireme. Eu lembro que eu era criança, eles falavam, eu tenho que ir lá pegar um artigo. Meu pai sempre deu aula em faculdade também, né? Aí ele falava, vamos pra São Paulo pra pegar um artigo. E aí eles me compravam, né? Tipo, não quero ir pra São Paulo de final de semana ou de sexta-tarde, alguma coisa assim. Aí a gente ia dar uma volta no shopping, a gente ia no cinema, alguma coisa. Mas eu lembro de vir Mas na lá no Bireme interior, eu sou com do interior, eles. a gente ia pra Ribeirão Preto. Lá na USP, pra poder procurar periódicos e Pedia tal. pra bibliotecária, né? Exatamente. Pegar. E hoje não, né? Hoje você digita lá e tá Sim. pronto, tá acessível, tá fácil. Exatamente. Eu lembro Mas- da Biblioteca da Federal de São Carlos, ela é gigantesca, né? Então você ia buscar volume por volume para tentar achar o artigo que você precisava. Na Bireme você colocava o papelzinho no elevador, o cara mandava lá pra cima, voltava na Era revista isso. pra você poder tirar o xerox. É isso, Mas então agora, tá no seu celular, tá no seu tablet, tá onde você quiser. Então eu acho que a prática baseada em evidências é muito... Não tem mais desculpa, mas também é preciso saber o que é. Sim. Porque hoje, isso é uma coisa que virou chancela de autoridade. Eu faço prática baseada em evidência, que às vezes nem é, né? Sim. Baseada em evidência, alguma coisa assim. Ou Então, às vezes é baseado na evidência que ele eu quero mostrar. Que lhe convém. exatamente. Que A lhe minha convém. evidência. Exatamente. E isso é uma coisa que faz toda a diferença pro público final, né? Pro paciente, pro cuidador, pra pessoa que tá ali junto com o paciente, né? Ou até pra pessoa antes dela ser paciente. Por exemplo, a gente falou que vai falar de coluna. Sim. É uma coisa que eu leio bastante, que a gente tem bastante evidência sobre, informações sobre. As séries da Lancet sobre dor lombar, que foi publicada em 2018. Ela vem Março muito... de 2018. É muito... E faz tempo, mas também, às vezes, tá bem atual, né, ainda. Mas ela fala que a gente precisa trazer essas políticas públicas para que venha como uma ação em saúde mesmo, conscientização da população, né? Eles chamam no A Call for Action exatamente isso, né? As políticas públicas da Organização Mundial de Saúde, pra gente ter isso, para que a pessoa, antes dela ser uma paciente, ela saber onde ela se adequa. Porque aí você acaba prevenindo algumas guruzices, você acaba prevenindo um superdiagnóstico, ou que ela vá para um profissional que talvez ela não precise naquele momento, né? E isso acaba gerando custos para a saúde, nocebos em A geral. própria questão referente ao pedido de exame de imagem que é desenfreado, também tem lá nessa série de casos da Lancet.
Exatamente. E às vezes, por exemplo, a cultura, né, do brasileiro é muito isso. O exame de imagem, o repouso, o preciso ir ao médico antes de ir para um profissional de reabilitação. Tem muito isso, né? Ainda é muito forte isso, Muito. né? É cultural. Forte. É. É bem cultural. E também tem a questão do sistema de saúde, né? Eu sei que eu tenho que... A gente ouve muito... A nossa clínica é um serviço particular 100%. E a gente ouve isso muitas vezes dos pacientes. Tipo, eu sei que eu tenho que passar em você... Eu sei que eu tenho que ir aí, mas eu vou no médico só pra pegar o pedido, o encaminhamento, pra eu conseguir meu reembolso. Ou então, eu sei que eu preciso ir fazer fisioterapia, mas eu vou primeiro fazer o exame de imagem. Pra eu poder Depois chegar com eu uma vou. ressonância pra você. Eles precisam Exatamente. trazer algo que esteja escrito, né? Exato. Eu que trabalho com pilates, né? É mais um movimento. Eles chegam com a folhinha com o pedido médico. Eles já passaram pelo médico, já fizeram o exame de imagem e tá lá. Favor treinar fortalecimento. Falo, mas que será que ele pensou que eu fosse fazer, né? Mas é... Mas vem com esse pedido. E a própria comunidade médica ainda, muitos, graças a Deus, isso vem mudando, né? A gente tem médicos ótimos que vão vir aqui também, mas tem muitos ainda que precisa passar o beabá pro fisioterapeuta. Quando a gente vai para alguns lugares, tipo congressos ou dar aula em outras cenários, regiões, cidades, assim, a gente percebe como a nossa bolha é privilegiada também. Porque hoje, a maioria dos nossos médicos que trabalham com a gente já sabem do papel da fisioterapia, já entendem bastante o que a gente bolha faz. de vocês, eu falei isso pra você já, ela é muito diferenciada, Isa. Eu concordo. Muito diferenciada. A gente ainda está dentro de uma bolha, vamos dizer assim, Tá caminhando. melhor, tá? melhor, mas a nossa bolha, ela é da civilização normal, vamos dizer assim. Ou seja, do mercado formal, né? Vocês estão dentro de um centro tão grande, com tantos médicos lá, e todos eles trabalham mais ou menos do mesmo jeito, que o que chega para vocês é sempre muito mais... com mais informações de qualidade. Na maioria das vezes, sim. Sim. E Que eu acho que deve ter muita diferença daquele que vem do médico lá de dentro, do médico que fiz, do médico de fora. Tem. É isso que eu quero dizer, entendeu? Bastante. Não, isso você isso tem que eu total quero razão. dizer. Concordo. O nosso chega muito mais de fora, né? E essas não tem, é que a Camila falou, não tem a informação, ou às vezes tem e não quer usar a informação como deveria. Né? Mas é por isso que às vezes quando a gente vê outros médicos assim, de fora da nossa bolha, que nem a gente tá falando, e você vê o cara falando uma coisa muito legal, a gente faz questão de tentar fazer o possível para esse cara viralizar o mais rápido. Fantástico. Exatamente. Fantástico. Exatamente. Pode falar em nome de outros profissionais? Pode sim. Eu falei pra você que ele era parte polêmica. Pode falar. Como que é o nome dele? Você vai ser bloqueado, o doutor, o Choi. O Mauro Mauro Choi. É Mauro? O Mauro, ele vai. Nós vamos lá semana que vem, ele vai vir aqui Ele também, vai com participar certeza. também. Meu, esse é um cara que quando ele coloca alguma coisa na rede social, eu faço questão de mandar pra todo mundo, porque eu falo, esse cara tem que viralizar, meu. Esse é o profissional que tem que viralizar. Sim. Porque senão você pega, só viraliza quem tá falando coisa errada. Exatamente. Porque você pega uma coisa errada, você fala, deixa eu mandar pro sapo ver a besteira que esse daqui tá falando. É o que você faz com frequência. E nisso o cara viraliza. A gente não deveria fazer isso. É. A gente deveria fazer força pra viralizar quem tá falando coisa correta. Mas eu cortei o assunto. Não, e o Mauro ele é diferenciado nessa circunstância. A gente brinca, a gente nunca viu um ortopedista falar tão bem da fisioterapia, assim. Ele é... Mas uma outra ponta da corda muito legal, que a gente tá falando dos médicos, mas a gente tem a outra ponta, que são os profissionais de educação física, cara. Eu acho que eles são... A gente dá muita aula pra eles, a gente fala muito com eles. E também tem a bolha. A gente também é privilegiado hoje de estar numa bolha com pessoas que a gente consegue fazer uma transição bem lisa, assim, nesse sentido. Pessoas que são baseadas em evidência, que tem toda essa questão do movimento em si, né? Porque também
é uma via de mão dupla, da mesma forma que eu vejo isso, é minha opinião isso, é uma via de mão dupla, assim como o físio médico, é o físio e o profissional de educação física. Com certeza absoluta. E eles estão cada vez mais especializados, é uma coisa que eu acho que é total, assim, porque às vezes as pessoas acham que uma coisa canibaliza a outra. E eu acho que não. Eu acho que se cada um sabe qual é o quadrado, né? Complementa Exatamente, totalmente. Complementa, Eu sempre falei, eu sempre gostei muito de trabalhar com um educador físico. Exatamente. Sempre. Lógico que há intersecções sempre. Sim. Né? Mas se você souber respeitar essa intersecção, acabou o problema. Respeita o cara que está do seu lado, seja ele físico, seja ele médico, seja ele um educador físico, um psicólogo, seja quem for. Mas para isso é importante você ter a noção do trabalho em equipe. Porque é aquela velha coisa que pode parecer papo de podcast, pode parecer corte pronto, mas é aquela coisa que é o faz o seu, bem feito e acabou. Saiba o que é o seu, faça ele e acabou. Pronto. E deixe o outro crescer também, porque às vezes, agora eu vou ser a parte polêmica, a pessoa tem medo de perder o paciente porque é o financeiro dele. Sim. Tipo, pô, eu vou segurar esse cara 1000 anos ali. Eu não vou mandar ele pra uma academia. Claro, eu não vou fazer essa Preciso dele transição, aqui. porque a sessão dele é garantida 2 vezes por Exatamente. semana. Óbvio, né? Aí ele fica na fisioterapia a vida inteira. Exatamente. Ou às vezes é aquela pessoa mais fechada dentro do próprio quadrado e fala assim: ó, você tá de alta, Camila, vai procurar um profissional de educação física, vai procurar um pilates pra você fazer e tá tudo bem. Porque a gente sabe que movimento tem que continuar. É uma mudança de estilo de vida praticamente permanente. O movimento, teoricamente, ele é para a vida inteira. Não deveria parar nunca. Ele não é um momento de tratamento. Não tem alta do Exatamente, movimento. claro que não. Exato. Mas essa transição tem que ser feita. E se a gente sabe qual é o papel ali, perfeito. Porque senão a equipe não acontece. Sim. Eu trabalho muito também com dor crônica, né? Esqueci até de falar isso no meu currículo, né? Mas tudo bem. Aí eu faço parte da pós-graduação. Sou membro da SBED. Depois você corta e faz isso daí. Mas a gente trabalha muito com dor crônica. E a equipe multi é muito importante no manejo. O psicólogo, o médico, diversas especialidades médicas, o profissional de educação física, o fisioterapeuta. E se a gente consegue ficar fazendo o nosso ali, o benefício final é o paciente. Sempre É só vai dele, ser. né? É só E dele. é isso que deve ser o nosso, literalmente, objetivo máximo, né? Você Sempre. falou agora coisa de uma questão polêmica. Vamos chamar o Sr. Luiz Isso, Escola? passa a polêmica pra ele. Já que é polêmica, deixa eu só... Qual que é o que você acha que é o maior erro que os profissionais cometem na aplicabilidade da PBE e tendo o produto final que é o nosso paciente? Primeiro eu queria dizer que eu adorei essa frase. Essa frase devia estar na caneca. Não existe alta do movimento. Isso é uma frase que dá uma camiseta, hein? Vamos criar um hashtag. Não existe alta do movimento. Daí foi uma alta do boa. movimento. Realmente foi boa mesmo. Foi boa, não foi? Você tá inspirada E saiu hoje, na né? hora, assim, não tá anotado ali. Não tá, Saiu, não foi uma tá. coisa de sopetão, assim. Na verdade, eu acho que o principal erro que as pessoas cometem é não saber o que são os conceitos de PBE. Então, assim, Isso é muito importante. prática baseada em evidência não é ler artigo, prática baseada em evidência não é um selo de qualidade, porque é o que acontece, né, que nem a Isadora falou, o cara faz um curso, ele fala assim, reabilitação de quadril baseado em evidência. Filho, isso não é menos do que a sua obrigação que o seu curso seja baseado em evidências científicas. Polêmico. Então você não devia nem precisar colocar isso ali, mas o cara coloca isso como se fosse um selo de qualidade. Sim. Mas sabe o que é? É baseado em evidência, porque tem o selo de alguém. É um profissional da internet, é um que tem muito seguidor, é um conselho. O conselho de fisioterapia autoriza não sei qual. É baseado em evidência, né? Sabemos que, infelizmente... Calma que eu nem vou chegar tudo. lá. Infelizmente, nem tudo. Então, prática baseada em evidência é um modelo de tomada de decisão. É isso. Eu falo isso para meus alunos do primeiro semestre da faculdade. A sua profissão vai ser você tomar decisões o dia inteiro. Eu faço gelo ou eu faço calor?
Eu vou fazer cadeia aberta ou vou fazer cadeia fechada? Eu vou usar um teste para avaliar ou vou usar um cluster de testes para avaliar? Você toma 50 decisões em cada paciente que chega. A PBE vai te ajudar nesse modelo, nesse momento de você tomar a decisão. O que você vai fazer? Se a pessoa entender isso, já é metade. Porque todo mundo fala, é o tripé da PBE. É a melhor evidência disponível, a experiência do profissional e a preferência do paciente. Só que os três vão ter o mesmo peso. Então, o que o pilantra faz? O pilantra fala assim, tem um artigo aqui, é ruim, mas o meu paciente gosta. E eu fiz até... Meu querido, isso não é prática baseada em evidência, porque você está dando mais peso para um lado do que para o outro. Sim. Então, isso não interessa. Então, um não tem mais peso do que o outro, porque isso daqui é onde o guruzão ele vai reinar, porque ele vai usar isso daqui. E um cara desse, ele se dá muito bem, porque a pessoa não sabe o que é uma evidência boa. Então a Isadora falou da Pedro. Entra na Pedro, tá lá, de 0 a 10. Quanto mais próximo de 10, melhor a evidência. Tem 13 anos que eu dou aula. Todas as minhas aulas, todo curso, sempre quando eu termino, eu falo assim, quem quiser o material da aula, o material está disponível. Eu conto nos dedos de uma mão, e sobra dedo, quem até hoje me pediu. E eu falo pra eles... E desses que pediram... Quem leu? Quem leu, velho? Eu falo pra eles, eu falo assim, gente, quem garante pra vocês que tudo isso que eu tô falando aqui na frente é verdade? Quem garante? Então, ser cético é um ponto muito importante da prática baseada em evidência. Tem gente que acredita em signo, cara. Eu acredito. Então. Cada um... Eu falo, cada um tem o seu desvio de caráter. Isadora, por exemplo, acredita em signo. Eu amo o horóscopo. Eu não acredito, mas eu leio todos os dias. Isso, então, tá vendo? Isso, assim, né? Se for positivo, você acredita. Se for negativo, você fala, isso aqui branco, eu vou usar o branco. Isso aqui não existe. Então, assim, quando a gente toma uma decisão baseada na melhor evidência disponível, quando você toma uma decisão baseada na sua experiência profissional, quando você toma uma decisão baseada na preferência do paciente, tem duas coisas, agora chegando no paciente que você falou, a outra ponta da corda. Tem duas coisas onde a PBE vai ser essencial para esse paciente e para essa paciente. Um é efetividade da técnica, a outra coisa é segurança da técnica. Então, se a pessoa pega, ninguém... Só fazer um gancho, porque eu sempre brinco, principalmente estou falando da efetividade da técnica e da segurança também. Porque assim, vocês fizeram doutorados, vocês são pesquisadores. Ou seja, vocês passaram um puta de um tempo ralando couro em cima daquela merda da técnica a ser aplicada. Testaram essa técnica. Essa técnica deu certo ou não deu certo. Mas já foi testado numa população que representa outro grupo populacional. E ali vamos imaginar que ela deu certo. Ali tem uma 95 ou que ela deu errado, de 90... sai um resultado, né? Tem um resultado. Tudo bem, mas isso, ou deu errado ou deu certo, mas de 90 a 95% de certeza ou de chance daquilo dar certo ou daquilo dar errado. Tá pronto. Puta, né? Que pariu. Já foi testado, já pronto. Mostraram, tá pronto. Segue por aqui, nego inventa a roda. Ou não segue, já foi testado que isso não funciona. Então, e aí o nego vai e inventa a roda. Tem uma coisa que eu sempre falo, eu falo no meu Instagram, eu falo pros meus alunos, eu falo o tempo inteiro. Desconfie de quem inventa a roda, cara. Ah, mas é que eu faço de um jeito que é muito diferente do que todo mundo faz. É o meu método. É o meu método. Só eu faço desse jeito aqui. Cara, assim, deixa eu ver se eu entendi então. Só você pegou a ciência. Eu não vou falar o mundo inteiro, porque muitas vezes a massa, ela é burra. Então muita gente junta, acaba sendo burro. Mas então quer dizer que você está indo contra tudo que a ciência já fez e só você que é o bonzão e só o seu jeito é o que deu certo. Não, eu esqueci de finalizar, porque aí vocês publicaram, né? Estamos no processo. Super fácil de publicar. Né? Ainda mais em revistas boas, em revistas de qualidade. Uma coisa super tranquila. Vai, publica numa puta de uma revista que tem pares que vão lá bater no artigo, que vão pegar pra caramba, publica. Tá lá, pronta pra alguém ver. Aí ele pega e inventa a roda. Não, vou fazer o que o guru X tá falando que funciona.
Eu não tenho mais paciência com isso, gente. Mas agora eu vou fazer... Posso fazer só um adendo? Lógico. Uma coisa que é... Você falou toda essa trajetória, certo? E a gente tava falando de bases de dados. E o Luiz falou que a grande parte da população, né, tem essa outra... É mais fácil... Não tô falando que é melhor, nem pior, nem nada. É mais fácil para uma massa maior, tá? Fora da bolha, fora de tudo. É mais fácil você rolar o Instagram e você ouvir o cara bonito, bem produzido, que traz um conteúdo bom ou ruim, mastigadão pra você. Ou é mais fácil você abrir o seu computador, elaborar uma pergunta de pesquisa, usar um Picote, aí olhar, pegar um artigo em inglês, pra daí você tirar sua conclusão? Sim, com certeza. Entende? Absoluta. E eu acho que isso se amplificou num nível nocivo, de certa forma. Completamente. Porque aí, eu adoro aquele moço, o Silvio Povo Júnior. Ele é um arroba, ele é muito legal. Ele é um cardiologista. É arroba Segunda Silvio... propaganda que a gente faz aqui hoje, médico. Né? Mas eu nem conheço ele, eu só sou fã mesmo. Mas ele faz uns negócios, tipo, verdades difíceis de serem ditas. E ele sempre chama o cara do... O cinto brega. Ele chama, tipo, o tiozinho do cinto brega. É muito mais fácil você pegar o cinto brega bonitão, dirigindo a BM, aquela coisa assim, que é a vida que você quer ter. Do que o cara, tipo... Operário da saúde que tá lá trabalhando de manhã, vindo gravar podcast à tarde, dando aula à noite. Exatamente. Sabe? Aquela pessoa que talvez não seja aquela vida mara, né? Aquela coisa tipo, quero chegar lá. Eu acho que isso é uma coisa difícil. Eu quero ganhar fácil. O negócio é que essas E pessoas... se você vira e fala assim, lota a sua agenda. A sua agenda tá lotada pra você se oferecer pra lotar a minha? Exatamente. O negócio exatamente. é que esses perfis desses guruzões, assim, eles perceberam uma coisa que é maravilhosa, que é o seguinte: você tende a seguir, se identificar e etc., muito com o perfil que você queria ter. Sim. Não só na saúde, né? Não, na vida. qualquer Na lugar. vida. Sim. Então, quando você fala assim pra mim, Luiz, quem pra você é o maior atleta da história do esporte mundial? Do esporte mundial é achei Rogério que- Ceni, com Eu certeza. achei que você fosse falar do basquete, a gente já... Não, ia do basquete ficar- a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá porque eu tenho outro exemplo também do basquete. Mas é o Rogério Ceni com certeza. Por quê? Porque o Rogério Ceni jogou a vida inteira no maior clube de futebol que esse país já viu, que é o São Paulo Futebol Clube. O Rogério Ceni é o maior goleiro artilheiro da história, ganhou tudo que poderia ganhar. Cara, eu como ex-atleta, eu queria ser o Rogério Ceni. Então o Rogério Ceni, ele é um modelo que eu tenho. Sim, tudo que ele colocar, tudo Sim, que ele falar... eu acho bacana. você Eu vai- tenho uma foto com o Rogério Ceni na estante da minha casa. E a É Bia verdade, eu chama tenho o mesmo. Rogério de amigo dele. A Bia um falou, amigo. papai, você é o seu amigo. Ele ama. Eu tenho um quadro da defesa do Rogério Ceni na parede. Então, assim, basquete. Você vai pegar o maior jogador de basquete da história, LeBron Sapo. James. LeBron James. Puta, ele insiste O que numas acontece? coisas, gente. O LeBron James, ele é um cara de 40 anos ou mais. Eu vou deixar Mas ele você falar. é Jordan? Ele é convidado. Eu vou deixar ele falar, porque Você como tem- é uma ele pessoa convidado. jovem ainda, ele tem muito que aprender. Ele não viu o Michael Jordan jogar. Ah, eu tinha certeza que ele era. Ele Não viu é o da Michael época Jordan dele. jogar. Exatamente. Só vi do então. beisebol. E aí você tende a ter essa identificação. E isso acontece, tá? Quem que é aquela pessoa que vira mais seu amigo? As pessoas acham que não, mas é muito raro você ver uma pessoa que você fala assim, nossa, no começo eu achava essa pessoa muito chata. Agora eu acho ela maravilhosa. Cara, isso acontece pouco. São pessoas que usualmente você tem uma identificação. Quando você fala desse pessoal de internet, que etc., eles perceberam isso muito rápido. Deixa eu vender um estilo de vida, Exatamente. mais do que qualquer outra coisa. E agora, a minha esposa quer esse departamento. Como que é o nome daquele negócio quando os caras usam uma coisa muito de boy, mas que tem só um marquinho, nem tem a marquinha? Quiet Luxury. O cara fala assim, a gente tava falando disso aqui antes, né, em off. O cara fala assim, eu não vou mais filmar encostado numa Mercedes, porque isso é brega. O que eu vou fazer? Eu vou filmar dentro da Mercedes, aí uma hora eu vou dar uma olhadinha pro lado aqui, vai aparecer o símbolo da Mercedes rapidinho, e eu volto e acabou a história. Sim. E o cara fazendo isso e falando uma coisa de saúde. O cara fazendo isso e falando pra você, não dê movimento pra alguém que tem dor de coluna. Tire o movimento dessa pessoa. E fica aquela coisa que vai passando. Isso passa como evidência para muitas pessoas. Então, a gente já viu isso com coisa que a gente postou em rede social e tudo. Chega uma hora que você começa a perceber que a opinião
de um determinado profissional que tá ali na rede social, ela começa a virar evidência. Não, mas é porque, sabe o que acontece? É porque o fulano falou que não sei o quê. Tudo bem, e você leu isso aonde? Não, porque o cara falou. E você não foi atrás poder saber se era verdade? Não foi. Cara, você não teve um mínimo de curiosidade. Na verdade, ele vai tirar base pelo número de seguidores que o cara tem. Mas ele claro. entra esse cara falou isso, gostei do jeito que ele falou, mas ele tem 1.000 seguidores. É. Esse Ou tem ele tem 53 milhões. Então. E aí, entendeu? Esse daqui tem evidência. Mas é isso. E aí, quem que acaba sofrendo com isso? O paciente. A paciente, cara. Porque, infelizmente, a pessoa pega e ela acaba fazendo uma formação, ela acaba fazendo um curso, ela acaba aprendendo uma técnica, alguma coisa, simplesmente porque outra pessoa falou que aquilo é interessante, sem nenhum tipo de... Além do paciente, quem trabalha e leva a sério a profissão da fisioterapia, a gente sofre também muito, né? Porque é muito complicado. Não, eu ia entrar justamente nisso agora, porque eu sei que nós vamos ter que ficar aqui até mais ou menos umas 5 horas da tarde, né? Mas, não, porque a questão já está mais do que batido na literatura de forma muito forte. Não tem como discutir mais a questão do movimento. Ah, sim. Né? Do exercício. Né? E aí eu entro, é uma coisa que me dói muito, né? Acho que até que eu já conversei com você sobre isso, que eu sou de uma época de... a fisioterapia, ela era praticamente isto. Tinha a eletroterapia muito bem definida, mesmo com aquelas coisas que não funcionavam, forno de beer, e cinesioterapia. Bom, mas a minha formação na Federal de São Carlos foi praticamente isso. Eletro e cinésio. Né? Lógico que tem outras pontas aí. E a fisioterapia vai tomando um rumo, e isso é a base da profissão, é aí que eu queria chegar. Né? Na verdade, no primeiro episódio a gente até falou, né? É o nosso movimento, é a nossa ferramenta de trabalho. Não, era definido, né? O meu orientador de mestrado, não sei se vocês talvez conheçam, o José Rubens Rebelato. O livro dele foi, acho que o primeiro livro publicado no Brasil, de físio, que chama Fisioterapia no Brasil. Lá ele uma grande referência para quem já deu aula de bases e métodos. História da fisioterapia. Exatamente. Ele e o Silvio Botomé, eles meio que naquela época, isso nós estamos falando em 80 e pouco, final dos anos 80 talvez, qual que é o objeto de trabalho da fisioterapia? O movimento e as variáveis a ele relacionadas. Sim. Então nós trabalhamos pelo movimento e para o movimento. Nós trabalhamos para reabilitar o movimento que é o seu produto final. E como que nós devemos reabilitar esse movimento como seu produto final? Pelo movimento. Sim. Mas você sabe que a gente fala muito de avaliação, de primeiro contato. E raramente, quando a gente faz a pergunta, eu sempre faço isso, sempre falo isso, pergunto para o paciente. O que você não está fazendo agora que você quer voltar a fazer? Ele nunca vai falar alguma coisa que não está relacionada a se movimentar. Exatamente. Ele vai falar pegar a criança no colo, ele vai falar andar, ele vai falar pegar alguma coisa no alto. Ele nunca vai esperar de você uma coisa que não seja movimento. Não, e aí... Porque a nossa profissão trabalha com função. Não, e aí a gente pega o rumo da profissão, utilização de injetáveis, Sim. Né, de ozonoterapia, de que mais? De ácido hialurônico, de injetar, ou seja, você foge totalmente. Mas é porque, que nem você falou agora há pouco, né? O meu conselho regional, ele me autoriza que eu use. O meu conselho federal. Gente, isso é pura política. E quando você fala contra essas coisas, você ainda passa como se fosse uma pessoa que você é contra o avanço da profissão. Exatamente. Então, assim, você que tá no passado, você é o dinossauro. Exatamente. Por quê? Porque outro dia eu comecei a discutir, foi uma discussão, assim, mas no melhor sentido da palavra, eu quero dizer, né? Eu comecei a debater isso com um cara na minha DM lá no Instagram. E eu falei pra ele, cara, estou completamente aberto a mudar de opinião a partir do momento que nós tivermos evidências boas que mostrem que isso daí funciona.
Então, vou dar um exemplo aqui. Outro dia a gente estava conversando sobre a ventosa. Aí, a ventosa funciona? A ventosa não serve para nada? Eu peguei e falei, olha, até agora, o que a gente sabe é que... E eu sempre deixo claro isso, né? Eu falo na minha área, porque eu não estudo outras áreas. Então, na minha área, ortopedia, esporte, eu falo, até agora o que a gente sabe é que parece que ventosa não vai muito bem. Mas assim, não quebrem seus copinhos. Por quê? Porque, cara, ainda precisa de um corpo de evidência maior. Ainda existe uma possibilidade isso daí mudar. Diferente de quando você cola uma fita colorida em alguém, que aí você fala, não, isso aqui realmente já não tem mais o que se estudar disso. Não tem mais o que fazer. A gente já viu o resultado disso aqui, parece que não ajuda. Então, você... Parte da vida de quem segue ciência, você tá aberto para poder mudar de opinião, cara. Sim. A essência... Se a ciência te provar o contrário, você Exato, vai... e ciência tranquilamente. tranquilo. Isso não faz de você um hipócrita, não faz de você RPG nada. durante 25 anos. Pois é, eu Isso, sei. exatamente. Eu sei. Pronto, RPG, raspador, você não sabe disso, você é um sapo, é. Vamos Todo mudar de mundo conversa. contraiu o transverso 1000 vezes pra É tratador verdade. lombar, Sim. segura. Sim. Fica segurando que é Sim. isso. Eu sempre falo que, na minha opinião, essa foi, se eu tivesse que escolher uma grande mudança que eu vi na fisioterapia em 16 anos de formado, uma grande, foi essa do movimento para dor de coluna, cara. Porque era assim, antes, eu vim de uma escola que era tão específico o movimento, que você tinha que contrair o transverso, que você tinha aquele trabalho de core, aquilo tudo A base do Pilates. A base do Pilates, do centro, do no Powerhouse. início, né? É. E quem ainda tá na formação de Pilates, que fez uma formação de Pilates e só estudou o método, por mais que tenha evidência, muitas evidências que o Pilates é bom para tratamento, enfim... Mas não dá pra gente ficar só em cima de um método. Sim. O método que você fez quando... Que eu fiz a minha formação de Pilates em 2007. Em 2007. Mandava contrair transverso e enfim. Eu aprendi assim também. Exatamente. Não é- Mas não dá se eu ficar com aquele conceito de 2007... Nós estamos em 2025. As coisas mudam. E eu acho que também é aquela coisa do caminho do meio. Não é pra você nunca mais contrair o Sim, transverso. sim. E não é pra você ficar 24 horas com ele contraído. Eu acho que isso é uma coisa muito específica, às vezes, do paciente ou da população em geral atual. Ela quer bipolarizar. Ou eu vou fazer sempre, ou eu não vou fazer nunca. Uma das coisas que a gente faz muito com o paciente, não só de coluna, mas principalmente de coluna, de dor de cabeça. Poderemos falar de dor de cabeça, sapo. É desconstruir mitos desses caras. A gente vai falar, e justamente eu queria que a gente finalizasse um pouco agora essa parte da ciência, da importância da ciência, para a gente entrar um pouco na questão um pouco mais técnica, né? Para a gente falar um pouco para as pessoas entenderem o que elas vão, o que a gente usa de ciência e que vai ser melhor para elas no seu dia a dia, né? No seu cotidiano. Por favor, minha senhora. Não, eu vou Senhora. quebrar o protocolo. Ixi, Maria. Ixi. Ela Porque falou eu que tinha... você era o polêmico, né? Ela quebrando o protocolo. eu mudo tudo. Daí eu deixo ele louco. E olha que eu vim falando para ela, você vai falar menos hoje. Hoje eu tô de castigo, porque no Não outro mude só o eu falei. protocolo. Não, eu vou... Já que a Isa falou dos mitos, Isa, vamos pra essa parte, Tá bom. tá? Depois eu volto ali no... Existe, a gente recebe muitas... Eu principalmente, que tô ligada ao público final, né? Aos pacientes, a crença é enraizada. Então, existe muito, eu não posso agachar, eu não posso me virar, eu não posso rodar... E hoje, quebrar isso, né? Quando a gente fala, eu tenho a impressão que eles nunca ouviram de ninguém. E aí, quando eu falo alguma coisa, não, você pode. Ah, mas é esse movimento que eu travei. Tá bom, é ele que a gente vai trabalhar. Não, você tá ficando louca. Parece que tá desconstruindo uma coisa. Meu médico disse que eu não posso. Nunca mais eu Muitas posso fazer o movimento de flexão. Eu nunca mais posso agachar. É proibido, tá? Tá bom. Aí você passa o exercício, o aluno não tá entendendo, né? Você inventa algumas coisas ali, ele tá fazendo flexão o dia inteiro. Mas ele não senta na casa dele. fazendo Então, isso. exatamente. Aí ele vai pegar o sapato. Exatamente. Ele vai pegar o clássico. sapato, pra pôr... E não é flexão que tá fazendo, mas eu não posso fazer isso no exercício, né?
Então, você falou da cefaleia, da lombar. Vocês ainda encontram lá no trabalho de vocês muito paciente com mito? E vocês, uma coisa, vocês são formadores, vocês estão dentro de universidade. Como tá isso hoje dentro da formação, dentro das universidades? Porque eu fiz faculdade há 20 anos atrás. Então, existia muito mito. Ainda era a cartilha de como agachar, como sentar, como trabalhar. E eu sinto muita falta na nossa profissão os profissionais se atualizarem. Nossa, isso é muito difícil. As pessoas pararam no tempo, elas não se atualizam. Eu vou falar primeiro, porque ele vai falar muito. Então... Né, que me ocorreu aqui que o Sapo escreveu essa cartilha de como sentar, como levantar. Pois é, ele foi meu professor, ele que então, ensinou olha aí, isso. ele que passava isso daí pra você. Tinha a cartilha do professor Sapo lá. Quanto você tinha que agachar de Não, eu flexão duro que eu acho pra... que eles me chamavam de sapo na faculdade, né? Chamava, eu conheci só como Sapo E do tinha professor. cartilha também. Tinha cartilha lá com o desenho de como pegar um peso do chão. A do celular ali. A do celular, a do celular é engraçado. E aí vem essas duas vertentes. Uma, as pessoas, elas se formam na faculdade, elas ouvem o que o professor tá falando, não sabe se o professor tá falando besteira, não... E pega o gancho também de tentar contar um pouco pra gente como é que tá a questão da prática baseada em evidência Na dentro formação, das formações. E aí eles param. Eu me formei, eu tenho o meu diploma, eu sou fisioterapeuta. Dali pra vida eu não preciso fazer mais nada, eu sou fisioterapeuta sempre. E a gente tem muito fisioterapeuta próximo que tá na mesma ainda, sabe? Então eu queria que vocês falassem um pouco dessas duas. O paciente que tem os mitos, as crenças e é enraizado, e os profissionais, principalmente da nossa área, que vocês são formadores. Como que tá isso hoje nas faculdades? Eu não dou mais aula em graduação. Tá. Eu não tenho mais esse perfil. Eu fiz essa escolha pra minha saúde Entendi. mental. Não tem mais saco. Eu fiz essa escolha pra Paciência, minha saúde mais. mental, assim. Mas na pós você ainda pega... Sim, na pós a gente ainda pega. E muitos recém-formados também. Exatamente. Pessoas que acabam de sair da faculdade e entram numa pós. E aí a gente percebe essa bagagem também, algumas coisas, alguns extremos. Antes era tipo, meu professor da faculdade falou, você tá errado. E agora o meu professor da faculdade é sempre o errado. E o outro da rede social é o certo. E às vezes, pô, o cara tá tendo aula com um cara top, um cara bom. Exatamente. Pô, você teve aula com um sapo, meu. Por que você tá seguindo o cinto brega, louco? Dá vontade. Às vezes às vezes na pós-graduação, a gente tem que virar e falar assim, pô, você teve aula com um cara bom. Porque agora, muitos deles estão partindo do pressuposto de que os professores da graduação são ruins. Sim, Sabe o que já que aconteceu? Eu já virei pra aluno em pós e falei assim, eu tive aula com esse cara. Ele pegou e falou, nossa, porque você é bom, meu professor da faculdade. Quem era seu professor? Era o fulano. Eu tive aula com ele, eu adoro esse cara. Ah, é mesmo? Mudou o conceito. Exato. E aí agora também tem esse lance. Essa questão das redes sociais é muito complicado, né? Demais. muito Gente, porque complicado. eu vou falar isso, tá? Porque é uma grande ferramenta de venda você falar que o outro tá errado e você tá É certo. só pra venda. Lógico, é só pra venda. Tipo, vem comigo que eu vou te ensinar tudo que o seu professor da graduação não te ensinou. Olha que lindo. Olha que marketing. Eu sou o bonzinho. O outro foi o que não te ensinou. E além de ensinar, eu melhoro sua vida financeira, que é o que pega muita Super, eu coisa. encho sua agenda. Tem várias entendeu? coisas Nem me assim. deixa entrar nisso. E é uma coisa tem isso. que eu falo pra você também. Eu sempre brinco e falo meio sério, assim, com os alunos. Cara, graduação hoje, ela tá mudando bastante, mas é um processo moroso, é um processo burocrático. Só quem já deu aula pra graduação, só quem já teve contato com um coordenador de curso, só quem já tentou fazer uma ementa, um plano de pós-graduação. Jesus, você já fez um plano... Bom, você já. Um plano de ensino de uma disciplina, gente, pra depois ter que aprovar, porque aí vai pro MEC, porque não sei o quê. Pra você fazer um curso online, você não precisa de nenhuma dessas chancelas. Você pega, faz a sua conta lá na Eduz e lança. Exatamente. Entendeu? Então, por exemplo, pra você ter uma mudança numa grade curricular de graduação, cara, agora que eu acho que o Felipe tava falando isso, agora que vai entrar nos currículos de graduação
prática baseada em evidências. Essa disciplina, um currículo parte disso. Mas a olha paz de só tartaruga. agora. Mas E a vocês paz de percebem, mas tartaruga. teve que ir pra MEC, teve que Sim, fazer plano de ensino, teve que sim, fazer... Não, até mesmo porque todos os planos de ensino e os projetos pedagógicos, os PCCs, né, eles vêm engessadíssimos. Super. Sim, super. E tem coisas que você tem que ter carga horária. Talvez uns 2, 3 anos atrás, eu fui pela... Não vou falar o nome da universidade também, vai. Eu fui convidado para coordenar um curso e falei, não, eu vou montar e eu vou colocar PBE no primeiro semestre. Mesmo que seja 2 horinhas, eu vou... Super moroso, não dá. Não existia Nem a entra. possibilidade de usar. Nem entra. Né? Já estava engessado. Ó, a grade é esta. Acabou. É Porque isso. já tinha sido aprovada numa outra unidade pelo MEC, assim, assado. Acabou. Então não mexe. A burocracia dentro disso é muito grande. São camadas que muitas vezes o aluno, ou quase todas as vezes, o aluno não sabe disso. Pra ele é só chamar o Luiz, o Sapo, a Camila pra dar aula de PBE pra ele no primeiro semestre. Pô, tá fácil. É meu coordenador que é preguiçoso. E muitas vezes não é. Não é. Todo mundo tem um chefe, cara. Todo mundo tem que se reportar pra alguém, né? Então, isso também. E aí se desafia essa autoridade, se desafia esse processo. Então, são coisas que são importantes, às vezes, do aluno saber, das pessoas entenderem que não é preguiça do povo que trabalha lá na graduação, que trabalha lá na pós. O povo não tá... Não todos, né? Sim. Sentado lá no pudim, entendeu? Às vezes é um processo moroso e tudo mais, mal remunerado, tá? Porque, vamos falar uma coisa também, vender um curso na Hotmart, você vê o dinheiro vir. Trabalhar lá na graduação, você ser o seu CLT ali, ter que fazer hora de Exatamente. AVA, ter que fazer uns negocinhos, é outro. É outro. Eu não dou mais aula em graduação pela minha saúde mental, já falei. E na tudo. pós, como que eles estão chegando? Eles estão chegando com alguma ideia de prática diferente ou não? Ainda tá... Existem diversos alunos e diversos perfis. A gente dá aula em diversas pós-graduações. Também não vou falar os nomes, mas em algumas pós eles chegam melhor moldados, em outras pós eles chegam menos. Depende muito de qual é essa pós também. Sim. Vai depender do interesse do aluno aí também. muito, né? Dele também. Muito. buscar a informação. O negócio é que é o seguinte, muitas vezes... Primeiro que tudo, eu quero deixar claro uma coisa. Eu acho que se o cara ele estuda, se o cara se dedica, se o cara ele faz tudo isso, ele tem que capitalizar o conhecimento dele mesmo. Eu acho que ninguém tem que fazer nada de graça nesse mundo, só de graça. Então, assim, eu não sou contra o cara que monta o curso dele e vende, tá? A gente já fez isso, todos nós aqui nessa mesa, eu acho que já fizemos isso em algum momento, ou fazemos isso atualmente. O problema todo é o discurso. Então, é isso que a Isadora falou. Você não precisa Como você vende? Você não precisa diminuir o outro. Então, eu já vi gente falando assim: você sabia que o seu professor da faculdade ele não quer que você saiba? Tipo isso daqui. Cara, assim, eu como professor de graduação, é o fim do mundo eu escutar um negócio desse. Ou então o famoso, né? Eu vou te falar o que o seu professor na faculdade não te ensinou. Irmão, você já deu aula na faculdade? Você sabe como é que funciona? Você acha que você pode chegar lá e você pode falar, assim, o que você quiser, eu quero dizer de tema, né? Eu, graças a Deus, eu dou aula em uma faculdade onde ninguém me poda o que eu vou falar. Mas de tema, eu tenho uma ementa Sim. que eu tenho que seguir. Sim. Tá? Eu espero não ser mandado embora por causa disso, mas eu mocoso PBE para todas as minhas turmas. Eu coloco 2 horinhas de prática baseada em evidência. No meio. Isso falei que o aluno, depende muito de como o aluno chega, do interesse do aluno. Mas eu acho que tanto principalmente nas graduações, porque é onde nós estamos formando, cabe a gente, enquanto professor, fazer isso. Começar Então, a plantar isso. Quando alguém fala, o professor não quer te ensinar isso ou aquilo, tudo bem, é ruim, porque generaliza uma classe, mas é verdade também. Sim. É verdade também, Luiz, porque, chamado Luiz é chato, ou escola, é verdade também porque tem muitos professores dentro de graduações
com interesses nos seus respectivos cursos fora da graduação. Eu já vi professor virar e falar assim, eu ensino até aqui, a partir daqui... É no meu curso. Ponto. Em pós-graduação também. Em pós-graduação Também. Então a gente precisa realmente ter filtros para as duas coisas e não só para a questão referente o cara tá vendendo X assim, assim, assado. Porque lá dentro também realmente isso acontece. Não, e tem o que não fala porque ele não sabe. Né? Porque tem isso, porque muitas vezes a gente fala, ele dá aula na faculdade, tá bom. E caracteriza como, o meu professor, só porque ele é um professor universitário, sei lá, ele é a verdade absoluta. Não, tem muita gente ruim aí dando aula. Mas até porque as universidades hoje, elas... Não vou generalizar, mas já vem pagando menos, já vem valorizando muito menos o profissional. Transformando praticamente tudo online. Então, aí eles pegam um recém-formado que saiu da faculdade, coloca ele como monitor de estágio. A informação que ele tem, ele vai passar. Só aquilo, ele não consegue passar mais. Hoje em graduação tá quem gosta, meu. Porque assim, se eu for falar, eu tô pelo lado financeiro... Não existe. Não. Hoje tá quem gosta mesmo, quem gosta daquilo ali. Eu, particularmente, eu gosto de estar perto de pessoas mais jovens, assim, tipo, do que eu. Porque, cara, eu acho que isso eu aprendo muitas coisas com eles também. Então, eu gosto muito de ensinar. Eu acho que esse é um ponto. Aula mesmo, então, assim, mas assim, por dinheiro, hoje... Não tem como. Aí que nem o cara fala... Gente, assim, eu já falei isso. Aí falou assim, nossa, mas pô, fulano não fez uma iniciação científica. Cara, meu amigo, você sabe o trabalho que dá se orientar uma iniciação científica? Você sabe assim, você tem que fazer isso fora do seu horário de trabalho. Porque você está dando aula e você tem paciente, você tem... E além disso... E você não ganha praticamente tem uma iniciação científica. Hoje é uma coisa que eu falo para meus alunos. Eu falo, por exemplo, na faculdade, Luiz, eu não oriento mais trabalho de campo. Por quê? Porque é um trabalho, cara, que vai me tirar de outras coisas, da minha família, da clínica. Um trabalho que dá muito trabalho. É um trabalho que dá muito trabalho. Então, assim, vamos fazer uma revisão sistemática bacana? Vamos. Vamos fazer um trabalho metodológico? Vamos. Mas eu queria saber a prevalência das... Não. Luiz, eu optei por não fazer do que largar o aluno depois. Sim. Então... Mas você sabe qual que é minha utopia enorme? Quanto à sociedade em geral, não só ao aluno, mas também quanto ao paciente, ele ter o discernimento para saber quem que é o pilantra e quem que não é. E hoje isso tá totalmente encoberto por algumas coisas, como aparência, como número de seguidor, ainda como bem que você falou que discurso. É utopia, né, Lisa? Não, super eu sei que não vai chegar nisso. Mas você entende, tipo, pô... Eu adoro a Camila, a palestra dela foi muito boa. Pô, e o que você gostou da palestra da Camila? Ai, aquela calça dela eu amei. O slide dela era tão bonito. Pô, foi disso que você gostou da palestra dela, meu? Ai, eu adorei a palestra da Camila, ela compartilhou a foto que a gente tirou depois. Eu vou chamar a Camila pra vir na minha semana de fisioterapia. Ela compartilha as fotos que a gente posta com ela. Pois é. Pô, o que foi legal do conteúdo? O que você aprendeu na palestra falou, da né? Camila? Exatamente. Entendeu? Eu adoro a Camila, ela é uma corredora, eu adoro o lifestyle dela. Eu não adoro o conteúdo dela. Fisioterapeuta. Não. Entendeu? Precisa. Tipo, eu adoro o lifestyle dela. É o contexto completo, né? Não, semanas de fisioterapia, sei lá, essas coisas assim. Ou eventos em geral, simpósios e tudo mais. Não, a gente tem que chamar o Sapo. Porque o Sapo, ele é um cara que ele tem um podcast. Ele não... Tá. Do que o Sapo vai falar? Ele pode falar de como ser um bom host de podcast. Na semana da fisioterapia, pô. Melhor não. O lifestyle dele. O que eu falo? Você viu que a Camila tinha o lifestyle, tinha a calça. Eu tinha tudo. Ele só tem podcast. Você tem o quê? O Mas host sabe, de podcast. tipo, não é nada de fisioterapia, Sim. cara. Tipo, eu acho Não que é nada esse do que é da meu nossa guloso. profissão, O do meu que a gente professor da estuda. graduação, ele é muito... Às vezes, o coitado do professor da graduação, gente, ele não tem tempo de fazer um Instagram legal. Sim. Ele tá corrigindo prova, ele tá alimentando um AVA, Não, ele tá não sei o quê.
Aí a pessoa fala, ai, meu professor da graduação, ele é meio folgado, sabe? Tipo, ele nem tem um Instagram da hora. E é Tipo, ele não tem... complicado mesmo, Coitado. demanda tempo do caramba. Mas, gente, deixa eu puxar um pouquinho pra cá. Deixa eu fazer o papel de host, Boa. já que eu vou dar Já que aula, você vai né? dar essa palestra. Os mitos para os pacientes. Queria pra que vocês mim. comentassem um pouquinho, né? Aqueles que chegam que a Camila colocou, eu não posso abaixar, eu não posso pegar peso, né? Eu uso a cartilha. Eu não posso fazer um determinado movimento porque o meu médico ou meu fisioterapeuta falou que eu não posso, eu vou utilizar de repouso e etc. Repouso acho que é geral, né? Isso Acho que para repouso coluna, você ia falar É. alguma coisa de cefaleia, mas também para o ombro, joelho. Fala um pouco desses mitos, porque a gente tem muito cliente que vai assistir, né? E eles vão se identificar com esses mitos. Eu vou falar os gerais, que servem para qualquer coisa. Acho que repouso serve para qualquer coisa. A gente vem de uma cultura onde você fica bem se você parar de se mexer. Então assim, nossa, eu tô com um pouco de dor, né? Melhor eu não fazer nada aqui, deixa eu ficar de repouso, deixa eu ficar quietinho. Não, e na maioria das vezes não vai ser assim. Então repouso acho que serve para tudo. Exame de imagem serve para tudo. A gente esteve no congresso da SBED final de semana passado, né? E uma das coisas que eu até falei na minha palestra foi uma das coisas que faz o paciente achar que o médico foi um bom médico foi ele pedir um exame de imagem. A quantidade de exame que ele pediu. Às vezes o cara ele não pediu o exame simplesmente porque ele achava que ele não tinha que pedir um exame. E tá tudo ótimo também você ficar sem exame. Então, achado de exame de imagem, a gente tem que entender que você vai ter achados, entre aspas, anormais no exame de imagem em pessoas sem nenhum tipo de sintoma. Então, aquilo ali não quer dizer que você vai ter uma relação direta do sintoma. Então, o exame de imagem é outro. Repouso, exame de imagem, intervenções passivas. Então, o cara ele quer ir na clínica para ele poder fazer só choquinho. Ele quer ir na clínica para ele poder fazer só gelo, só quentinho, só massagem. Quando a gente sabe que pelo menos uma parte da intervenção ser ativa vai ser muito importante. Eu acho que, num geral, falando de tudo, eu acho que esses são os principais. Agora, se você quiser falar especificamente da coluna, aí depois eu posso... Eu acho que, tem alguns clássicos, assim, que não são respaldados pela evidência, mas às vezes o paciente vem com isso na cabeça. Para coluna, questão relacionada de se está doendo ou estou me machucando. Ele não sabe diferenciar uma fadiga muscular da dor que lhe é familiar. E aí ele sente uma dor de exercício e ele fala, eu fiquei com dor depois da sessão. Me fez mal. Exatamente. Tipo, se eu estou doendo, está me machucando. Dor é diferente de lesão, né? A gente sabe disso. Então, é importante também a gente ensinar ou diferenciar isso, porque é um grande mito, né? Porque às vezes ele desmarca o próximo pilates. Porque ele tá com dor. Porque ele está com dor. Exatamente. Mas a dor que ele caracteriza como dor é uma fadiga muscular, ou seja, é o sinal de que o seu trabalho foi bem feito. Ou até mesmo, Isa, pegando esse gancho da dor e do movimento, é que em determinado momento vai existir uma proteção. O nosso corpo, cérebro, vai nos proteger, né? Então, porque ele quer que nós fiquemos em inatividade, ele quer que a gente gaste menos energia e etc. Na hora que a gente produz um determinado movimento e produz uma dor, pode ser a dor muscular, mas pode ser a dor de um processo de defesa corporal. E que ele parar, não se mexer, ele vai simplesmente só atrapalhar ainda mais o processo de reabilitação. Exatamente, eu acho que esse discernimento entre a dor familiar, aquela dor que às vezes a gente vai gerar um sinal de alerta, e uma dor que é proveniente do exercício, é uma dor que, faz tempo que você não faz esse tipo de exercício, Sim. isso é normal de acontecer, né? Esse discernimento é muito importante, tipo, pra coluna, pra joelho, pra ombro, pra qualquer coisa, né? Sei lá, você vai passar para um paciente de cervical que tem uma consciência ou até mesmo uma força mesmo de escápula ali bem diminuída, cintura escapular como um todo. Ele fala, poxa, agora a minha dor desceu. Aí você fala, não, é a dor do exercício que a gente passou. Eu passei pra caramba o trabalho de escápula pra você. Que bom que a sua escápula, você tá lembrando dela. Que bom que você tá vendo que ela existe. Isso eu acho que sim, é um grande mito e eu acho que é importante do paciente saber diferenciar a dor de exercício e a dor que lhe é familiar.
Questão relacionada a celular. Um monte de gente fala, eu tenho dor no pescoço porque eu fico muito no celular. Tipo, essas coisas a gente já sabe que não é verdade, Todo né? mundo ia ter, então, né? Ou Exatamente. antes do celular, ninguém teria dor no pescoço, né? Nossa, Quando não existia celular, tem ninguém uma ia existir. foto que eu acho que foi o Ney Mesiak que publicou há uns tempos atrás, que tem um grupo de pessoas na parede com o celular. Né? Todo mundo com o celular ia olhando para frente, para baixo. E uma foto de 1920, livros. lendo jornais, livros, e todos também numa parede, todos com a cabeça assim, falou, ué, então o Textnec existia desde o começo Lá do atrás, século. Sempre Isso. existiu, né? Exatamente. É aquela coisa, né? Antes de existir o celular, ninguém tinha dor no pescoço? Exatamente. Claro que não, né? Mas isso é um grande mito. Postura é um grande mito. Nossa Senhora. Eu tenho isso porque eu fico muito tempo assim. Tudo Porque bem. eu tenho uma má postura. Exatamente. Longos períodos de tempo na mesma posição, independentemente de qual ela seja, não é benéfico, né? Você tem que se movimentar ao longo do dia. Às vezes o paciente acha que é apenas uma postura específica que está causando o sintoma dele. Outra coisa, para joelho principalmente, né? Eu vou tomar o colágeno, eu vou tomar o blá blá blá, e é só isso que vai me ajudar. Se eu fizer só isso e não fizer nenhum tipo de exercício, eu já estou protegendo a minha cartilagem, a minha articulação, alguma coisa assim. Não, né? A gente precisa do movimento para ajudar. Os pacientes têm muito isso. Mas eu tomo o meu blá blá lá que a minha filha traz no potão dos Estados Unidos, por que eu ainda... Não vai, né? É importante a gente trazer essas coisas também. Às vezes, uso de órteses também, né? Colete lombar, joelheira, tornozeleira. Tem momentos adequados? Tem. Mas tem momentos que a gente já precisa desmamar. Ou tem pacientes que não precisam daquilo, né? Eu acho que esses são alguns mitos, assim, que a gente vê muito no... Palmilha, né? Também tem muita gente que, nossa, preciso de palmilha. Todo mundo aquela coisa precisa do da pra mesma todo palmilha. mundo ou pra ninguém, né? São os extremos, assim, do pra todo mundo ou pra ninguém. Pode ter alguém que se beneficia? Pode Sim. ter, mas também, dentro da nossa bolha ali, né? Pode ter gente que não se beneficia, né? Diversas coisas, assim. Mas eu acho que é isso que... Eu adoro quando o pessoal lá que trabalha com coluna fala bastante disso nos congressos, essas coisas. É ensinar a pessoa antes dela ser paciente. Eu acho isso muito legal da gente pensar. Porque a gente tá aqui num podcast aberto que vai chegar pra Sim. pessoas que ainda não têm dor. Sim. E a gente vira e fala assim, pra quando ela tiver... Exemplo, eu tenho uma dor lombar axial ali que veio depois de eu ter mudado de casa, carregado um monte de caixa. Eu não preciso ir pro pronto-socorro, não vou pensar em cadeira de rodas, eu não vou pensar em cirurgia agora. É uma das né? bases que tem sido falado demais, eu acho que em praticamente todos os processos de reabilitação, seja coluna, ombro, joelho, né? Que é a educação em dor. Claro. Né? É nós termos a capacidade de ensinar direito o nosso paciente para que ele não precise de nós ad eterno. Exatamente, autoeficácia. Né? Eu costumo brincar com os meus pacientes, eu falo assim, olha, eu não quero você como meu sócio. Eu fazendo 60 sessões de fisioterapia. A gente pode virar amigo e tudo, mas... Sim, né? vem aqui tomar um café, mas eu não quero você como meu sócio. Vamos fazer um plano de tratamento, se acabou que você vai para o pilates, você vai para musculação, você vai para onde você quiser, mas vai produzir movimento, vai fazer exercício. E é o que a gente acabou de falar. O movimento, como que é? Não tem alta do movimento. Não tem alta do Essa vai movimento. ficar. Não, essa agora não. Eu vou patentear essa frase. Pegou. Não vai ter alta do Rápido. movimento. O movimento vai ser pro Eu resto vou da criar um vida. curso e vou Movimento botar não na tem alta. internet. O seu curso de pilates tinha que chamar isso. Não Movimento não tem alta. Não tem alta. Mas é Vocês vão ver. que tem... O que eu acho interessante nisso é que, assim, até quando a gente fala de exercício, de movimento, etc., tem coisas que as pessoas, elas sabem que faz bem. Mas não... As pessoas sabem que faz bem. Então, assim, todo mundo sabe que fumar faz mal. Todo mundo sabe que beber muito faz mal. Todo mundo sabe que você dormir mal faz mal. Todo mundo sabe que você comer mal faz mal. E todo mundo sabe que fazer exercício faz bem. Eu acho que ninguém discute o papel que o exercício, que o movimento tem numa boa qualidade de vida. Todo mundo sabe que ter uma boa dieta faz bem. Todo mundo sabe isso, até a pessoa ter dor. Porque quando ela tem dor, ela fala assim, que a Isadora falou, se eu me mexer, eu vou me machucar mais.
Aí você vira pra ela e fala assim, mas na verdade, deixa eu quebrar esse mito aqui com você. Na verdade, o exercício ele vai ser 90% do seu tratamento. Mas como assim? Se eu me mexer, talvez eu vá forçar mais aquela região ali onde eu tô. É quebrar um paradigma louco. Mas agora eu vou fazer uma ressalva polêmica. Prescrição de exercício é uma coisa que muita gente que trabalha com movimento erra. Com certeza. Ah, sim. Com certeza. Com certeza. Posição gradual. Sim. Tudo isso ainda Sim. é uma coisa muito difícil. Porque às vezes a gente vê. A nossa clínica tem uma coisa que é a maior qualidade dela e maior coisa que é difícil lá. Muitas vezes as pessoas vão lá porque elas já deram errado em outros lugares. Sim. Então, olha, agora eu tô vindo aqui porque não deu certo lá na minha outra clínica que eu ia. Que era mais barata, que era mais perto, que era mais, sei lá. E aí, você vira e fala assim, mas o que você tava fazendo nesse lugar que você ia? Ou 100% passivo, ou uma coisa totalmente fora da realidade, tipo de diversas coisas. As pessoas muitas vezes não sabem que produção de movimento não é já sair carregando 200 quilos nas Exato. costas. Exatamente. Produção de movimento, por exemplo, para uma cefaleia, é só fazer movimento de flexão, de fortalecimento Flexão dos cervical. flexores profundos. Pronto, e às vezes é apenas isto. Paciente semana passada, apenas flexores profundos e flexores superficiais. Desencadeou uma baita de uma dor de escápula 2 dias depois. Mas claro. Simples. Mas aí entra de novo no mercado, na venda, na necessidade dos profissionais em descobrirem a roda. Por quê? Eu que sou do Pilates, hoje o Pilates uma multidão de gente que trabalha com Pilates. Mas eu deixo muito claro lá no estúdio, nós não somos pilateiros. E tem muito disso. Tem muito fisioterapeuta com estúdio de Pilates que a dona Maria chega e vai dando aula de Pilates. E vai dando aula de Pilates. É uma aula E de não Pilates, não é um tratamento, não é individualizado, não é nada. É puramente Pilates, assim. Mas, Camila, É isso, entendeu? minha pergunta genuína pra você. Quantas pessoas chegam pra você, que chegam pra nós? Quantas pessoas chegam pra você e falam assim, Camila, em perfis de Instagram de outros estúdios, falam assim, eu quero fazer essa foto aqui pra postar hoje. Me mandam. Ó, eu quero fazer esse hoje. Exatamente. Falo, nossa senhora, mas não dá nem como que entra. Ele tá rindo. Porque mas não é. E aí, às vezes, a ela pessoa ficava fala louca assim, dele. nossa, que má vontade que você não quer fazer essa foto. Fala, não é que não quer fazer essa foto, é que não tem Não como. é o seu objetivo Exatamente. Mas uma coisa sobre prescrição de exercícios que eu sempre falo, e é muito importante da gente pensar, tanto em cefaleia, como em coluna, como em qualquer condição musculoesquelética. Você precisa, para progredir, você precisa ter noção da expectativa do paciente, do condicionamento físico dele e de onde você quer chegar. Do grau de sensibilidade. Claro, do nível de ameaça que ele pode... Sim. Que é aquela coisa, exposição gradual, né? O que você tem mais medo e o que você tem menos medo de fazer. Porque, às vezes, esse cara pode chegar pra você e falar assim, eu não tenho medo nenhum de fazer uma prancha frontal e ficar 2 minutos lá. Mas eu tenho medo de fazer um sentar e levantar. Se você for pensar racionalmente, o grau de complexidade ou o grau de recrutamento de uma prancha frontal e de um sentar e levantar... O cara vai querer fazer isso e não vai querer fazer isso. Mas você tem que olhar para o seu paciente. Exatamente. É um tratamento individualizado. E não significa, isso é muito importante, não significa que por ser individualizado não é PBE, tá? Uma vez eu tava dando aula de PBE. A gente dá aula disso numa pós. Um módulo inteiro de PBE é nosso. E aí a aluna perguntou. Ela falou assim, mas você acabou de falar... que a gente tem que seguir os artigos. Isso, palavras dela, tá? Você acabou de falar que a gente tem que seguir os artigos. E agora você tá falando de uma intervenção personalizada? Ela quer seguir a receita que tá naquele Ela quer uma artigo. receita de bolo. Naquele artigo. Ela quer uma Mas receita isso de é o que bolo. mais querem. Claro. Todo mundo quer Pensar o fácil. É o que você, o o que você pronto. falou. Pensar É o difícil? é difícil. É difícil. Mas é. Eu tava... Deixa eu só fazer um adendo Lógico. nisso daí. Eu tava esses dias, a gente tá falando sobre raciocínio e tal, raciocínio clínico.
Eu tava escutando outro dia um podcast, um cara virou pro... O host, né? Chegou pro convidado e falou assim, o cara é um professor universitário, ele pegou e falou, cara, a gente sabe que testes de maneira isolada ajudam muito pouco em diagnóstico. Como que vocês ensinam isso na universidade? Uma universidade americana. Ele falou, cara, é muito difícil você mudar essa chave, porque a partir do momento que você faz isso, você parte para uma linha de raciocínio clínico. E as pessoas não querem isso. O que as pessoas querem é que você fale assim, faz esse teste. Se ele der positivo, é isso. Se ele der negativo, é isso. Ô, Escola, eu costumo dizer, eu costumo colocar para os meus pacientes que normalmente a gente quer, principalmente para os pacientes de coluna, que os fatores são diversos. De dor de cabeça também. De dor de cabeça também. A gente quer eleger um culpado. Total. Um culpado. Mas se eu tenho dor porque eu tenho uma hérnia de disco. Então é só eu resolver minha hérnia de disco, acabou o meu problema. Mas o seu cérebro, ele é bom em duas coisas. Ele é bom em economizar energia e encontrar causa para as coisas. Se ontem você vai com a Camila num restaurante e de manhã você passa mal, você vai falar, foi a comida do restaurante. Você não vai lembrar de todo o resto que você comeu durante o dia. Sim. Não, e outra, quantos pacientes de dor de cabeça chegam pra você? Eu sei que você atende muito isso. Quantos pacientes chegam pra você e falam assim, mas eu já cortei o café. Por que eu ainda tenho dor de cabeça? Sim. E tá dormindo mal, e fuma vape, e não sei o quê. Tem uma série e tá de com coisas. problema de grana. É isso. Sabe? Mas isso é que nem isso daqui passa também muito como profissional, muitas vezes. O profissional tem dificuldade de falar o não sei, ou não conheço, ou não sei ainda. E o paciente ou a paciente tem dificuldade de ouvir isso. Então, um exemplo para mim, tem dois exemplos também que são bem claros disso. Um é o da postura. Você pega e fala assim, o paciente pergunta, por que eu tô com dor nas costas? Olha, dor lombar é multifatorial. Podem ser uma série de coisas. A gente vai tentar achar. Ele não quer ouvir isso. Não, ele não quer. Sabe o que ele quer? A vértebra tá fora do lugar. Agora vem aqui, eu vou manipular, vou colocar a sua vértebra no lugar e vai ficar tudo certo. Aí vai no instalador. E agora você vai ter que voltar, vai no instalador e agora você vai ter que voltar aqui toda semana. Toda semana. Eu adoro essa palavra. Vai no instalador e faz a raspagem e faz o RPG e é isso que vai resolver. Um tem dificuldade de falar, o outro tem dificuldade de ouvir. Outra coisa, eu tava lendo um estudo um tempo atrás, eu vim até olhar o nome dele na hora que vocês estavam aí falando, é um fisioterapeuta inglês que ele chama Jared Powell. Ele pesquisa sobre membro superior, ele pesquisa sobre ombro, e ele tem uma revisão junto com o Jeremy Lewis enorme que ele fala só sobre exercício para ombro. E um dos pontos que ele traz que é muito interessante, ele fala assim, na verdade a gente não sabe, a gente sabe que o exercício funciona. Agora, você não sabe direito para quê. Ou como, na verdade, como que o exercício funciona para dor no ombro. Então, a gente é de uma escola biomecânica, né? De um tempo de biomecânica. Eu sou do tempo que se falava muito da escápula. Porque a escápula vai ter que rodar. Ritmo escapulomeral. Se a pessoa tá com dor é porque a escápula não tá rodando direito. E assim seguiu muito tempo. Hoje a gente tem vários estudos que mostram que a pessoa melhora com o exercício mesmo sem ela atingir os parâmetros que ela precisa para um ganho de força efetivo. Ou então a pessoa melhora mesmo sem ela ter melhorado esse movimento, a cinemática da escápula. Então você sabe que o exercício funciona, mas você não sabe o que ele faz para poder funcionar. E esse mesmo cara, ele fez um qualitativo onde ele perguntou para as pessoas, ele falou, você melhorou com o exercício, por que você acha que você melhorou? Ah, não sei. O título do artigo é até bem legal, chama Restaurando a Fé no Meu Ombro. Que o cara fala assim, eu consigo mexer o meu ombro melhor depois que eu fiz o exercício. Mas ganhou força? Cara, não. De maneira quantitativa num dinamômetro, não ganhou força. Ah, a escápula mudou o movimento. Cara, não. Quando você avalia a escápula... Mas tá mexendo melhor. Tá com menos dor. Tá com um movimento mais amplo. Tá fazendo tudo. Foi o exercício? Foi o exercício. Por quê? Não sei. Agora chega o paciente e fala isso pra ele. Chega o paciente e fala assim, olha, o exercício vai te ajudar. Ah, é porque eu vou ficar mais forte? Não necessariamente. Não é por causa disso, mas vai te ajudar. É difícil. É complicado. Mas pensando aqui que a gente tá falando para pacientes e para profissionais da saúde... Eu vou pegar um gancho, aproveitar aí. Pode terminar. Livro da Kathleen Sluka, Mecanismos de Dor para o Fisioterapeuta. Tá? Existe esse livro. É uma referência muito legal para quem trabalha com dor crônica, reabilitação em geral. O que ele fala pra gente? 3 grandes coisas. Principais mensagens.
Exercício isométrico produz analgesia em médio e longo prazo numa relação diretamente proporcional. Exercício aeróbico de moderada a intensa intensidade também pode produzir analgesia em médio e longo prazo. Independentemente do tipo de exercício, o mecanismo de alívio ele é sistêmico. Então, por exemplo, você tem um paciente com dor cervical, com dor de cabeça. Aí a gente vai entrar nos tipos, mas não precisa. Você tem esse paciente com dor de cabeça que acaba se beneficiando de exercício. Incentive uma caminhada para ele. Síndrome da dor complexa regional. Poxa, no tornozelo. Nada impede que esse paciente faça exercício de braço, faça extensora, faça flexora. Independente do tipo de exercício, o mecanismo é sistêmico. Você vai estimular a via descendente. Exatamente. E curto/longo prazo é a mesma... Não tô falando de tempo, tá? Mas é a mesma via de que quando você toma uma medicação. Sim. Mas é mais simples, né? O Léo, no curso dele, né? O Léo Ávila... Tudo sobre dor. O Tudo sobre dor, vou deixar... Ele faz um teste clínico durante... Modulação condicionada. A modulação condicionada. Então, ele avalia trapézio, por exemplo, pelo algômetro de pressão e faz exercício de membro inferior. Pronto, Depois ele muda reavalia. a sensibilidade do paciente. Mas Não, isso é quando o cara. Isso é quando o cara chega de tipóia, por exemplo, ele fala assim: poxa vida, eu vou ter que passar 4 meses sem fazer exercício. Eu falo, por quê? Você é só um braço? Você é só um ombro? Você é só um joelho? Cara, vai pra academia, é ombro, trabalha perna, Sim. trabalha abdômen. Eu não consigo conceber que você vai sentar numa bicicleta horizontal e você vai cair daquela bicicleta. Então senta, pedala na bicicleta. Você não vai produzir um movimento tão grande no braço que vai estragar a sua cirurgia. Mas Sem eu tive dúvida. Que uma... vai nada. Incentivar mesmo. É o famoso se mantém ativo, né? Mas- Se mantém ativo. Você Gente, sabe mas de não que eu dá tô preguiça falando. às vezes. Ah, dá, super. De Eu quê? sou a pessoa mais De se preguiçosa. manter ativo ou de explicar Não. sobre se manter ativo? É Porque dá mais foi o que dois. a Isa falou. A pessoa sabe o que comer uma fruta é melhor do que comer um copo de açúcar e trana. E tem gente que... Mas mesmo assim eu comi um pacote de bolacha ontem à noite. eu não mas sabia de vez isso em tudo. quando é bom. É. Mas eu tô numa fase que às vezes eu tenho uma preguiça de falar, sabe? A pessoa fala, olha, Deixa eu tirar ele a preguiça, mandou eu ficar senão a em gente casa. não Eu vai... falo, então fica, vai, Mas sabe o que acontece? É horrível. Comunicação di- terapêutica é o maior eu desafio. divido com a pessoa. Eu falo pra ela, olha, é 50% aí, 50% aqui. Eu já quis carregar o tratamento inteiro nas costas. Hoje eu não faço mais isso. Aí eu normalmente aumento essa proporção. Eu também, eu ia falar isso agora. Eu coloco o protagonismo maior para o paciente. Mas deixa eu pegar os ganchos, porque assim, eu sei que vocês, a Isa tem um curso de PO de coluna lombar. E cervical. E cervical. E você lançou agora há pouco um e-book sobre PO de ombro. Eu acho que como agora eu quero direcionar um pouco mais para os pacientes propriamente dito. Porque eu sei que existe uma corrida desenfreada para cirurgias. Vocês estão falando de pós-operatório, mas existe uma corrida desenfreada. Cirurgia de coluna é como se fosse tomar água. E de ombro não é muito diferente. Ombro e joelho. Não é muito diferente. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Como... de repente, quais critérios? Não, de repente, critério rígido, porque quem vai estar nos ouvindo vai ser o paciente, mas o que ele deve entender e saber se ele precisa ir para uma cirurgia ou não, seja de coluna, seja de ombro e joelho. E até somando isso já, há uma outra coisa que a gente ia perguntar, as diretrizes, né? O que mais está sendo falado, né? exatamente. Quando que precisa e quando não precisa dessas cirurgias. Quer ir lá? Eu primeiro? Pode. Tô sempre sendo eu primeiro, né? A primeiras damas, eles estão cavalheiros. Nós somos cavalheiros. É isso. Coluna. Quando a gente tá falando de coluna, existem alguns sinais de... Primeiro, nunca tem o mocinho e nunca tem o vilão. Tem gente que realmente precisa operar. E tem gente que não precisa, tá? Que pode se beneficiar de fisioterapia. Outra coisa que o paciente tem que saber também. Não só de físico, Operar- pode ser de um educador físico também. Claro, exatamente. Mas outra coisa também, às vezes o paciente ou é vendido essa informação ou ele pensa isso mesmo que se eu operar eu não preciso vir aqui na fisioterapia mais que é chato.
É. Coitado dele. A hora que ele operar, é aí que ele vai aí que precisar ele vai da precisar. fisioterapia mesmo. Tem sabe? deixa eu só fazer um corte rapidinho aqui. Um momento. Tem um meme que é muito engraçado, que é o cara quando ele fala de lesão de LCA, que ele fala assim: droga, vou ter que fazer 9 meses de fisioterapia. E o cara triste, e depois assim, nossa, mas agora eu operei e vou ter que fazer 9 meses de fisioterapia. Tipo, legal, cara, dá na mesma Dá na no final mesma. das contas. Tipo, às vezes é isso. Às vezes o paciente, às vezes ele fala: não, eu já vou operar logo assim, eu me livro disso daqui. Eu conto, você conta, né? Pois é. Mas existem critérios que ainda não são super bem estabelecidos, mas, via de regra, grandes déficits neurológicos, seja de força ou de sensibilidade, compressões muito severas, como questões relacionadas à síndrome de Caldequina ou mielopatia cervical, por exemplo, todas essas questões voltadas para fraturas, critérios de instabilidade, né, também são questões que vão acabar Indo pra sendo cirurgia. consideradas São as famosas cirurgia. red flags. Exatamente. E isso vai ser olhado bastante para a função, né? Para como esse paciente tá, um déficit neurológico, um critério de instabilidade presente, tudo isso é uma coisa que não tem jeito, você vai ter que operar. E outra coisa que é importante para o profissional e para o paciente, existem diversos tipos de cirurgia de coluna, de maior ou menor complexidade, de maior ou menor grau de invasivo, assim, né? Existem as artrodeses, existem as descompressões, e existem critérios de indicação para cada uma delas. E a reabilitação também é totalmente influenciada pelo tipo de abordagem cirúrgica ao qual esse paciente foi submetido, né? Uma artrodese, um procedimento mais invasivo, vai ser uma reabilitação com um pouco mais de cautela, com um pouco limite. mais de orientações assertivas, assim. Uma descompressão, uma endoscopia, aí a gente já tem uma reabilitação mais ágil, uma reabilitação mais livre, tá? Mas também, critério de indicação cirúrgica é do cirurgião. Aquele clássico faz o seu. Ai, mas o cirurgião, o que você acha que eu tenho que fazer? Quem opera é o cirurgião. Você pega, vai em alguém que você confia, vai em alguém que é bom e aponta lá e rema, né? É muito importante saber isso também. E de diretrizes de prática clínica que você falou. Coisas importantes que a gente tem que lembrar. Independente, tirando red flags, tá? Tirando esses casos que eu acabei de falar para vocês. A maior parte das diretrizes de prática clínica trazem como informação que o tratamento conservador tem que ser iniciado primeiro, tá? Tratamento conservador envolve também remédios, tá? Sim. Nós não prescrevemos, mas tratamento conservador também envolve remédios. Há controvérsias. Eu never, porque farmacologia foi uma das coisas que eu quase falhei na faculdade. Eu não podia perder essa oportunidade, né? Que agora fisioterapeuta também pode prescrever. Farmaco, 6 meses de farmaco, gente. Eu vou falar bem olhando pra câmera aqui, ó. É um absurdo o fisioterapeuta prescrever medicamento. Pois eu também posso falar uma coisa olhando pra câmera? Pode. Por favor. Vou até sair. Eu também acho. Eles estão comportados. Eles estão. Nossa. Precisava Mas chamar aí alguém e dá- ficar 5 horas aqui falando tudo que tá engasgado aqui. Olhando para a câmera. Olhando para a câmera. Vem um dia sozinho, Sapo. Senta você aqui, só você. Não, na câmera terapia, aqui, ó. né? Precisa e ter vai. discussão. É, terapia. Pra você ter ideia do que Pra te falar. arrancar do fígado. E aí, essa parte do tratamento conservador ser iniciado primeiro pode envolver tratamento farmacológico e também questões relacionadas tanto ao Active Rest, né? Incentivo aí a manutenção de atividades de vida diária, coisas que ele já faz. Orientação para retorno ao trabalho, dependendo do tipo de serviço, mas a grande maioria dos trabalhos dá para você manter sem problema nenhum, né? E coisas que não se deve utilizar isoladamente. Órteses e braces, eletroterapia de forma isolada, tá? A gente não trabalha dessa forma. Quando a gente tá falando de uma dor de coluna que não tem red flags, nada disso, tá? A polemicamente dita, inespecífica, tá? Então, isso é uma coisa que é pros pacientes, pros profissionais, pra todo mundo saber. Déficit neurológico, critérios fortes de instabilidade. A gente pensa com certeza numa avaliação mais detalhada de um cirurgião,
tá? Normalmente encaminha para um médico, Exatamente. para um cirurgião, seja ele quem for. Uma avaliação mais detalhada de cirurgião. Aí sim ele pode pedir exames de imagem, por exemplo, para avaliar um critério de instabilidade, para entender um pouco melhor sobre fatores relacionados à compressão severa, tá? Ou hipóteses de neoplasias também, Sim, importante. também fraturas. Exatamente, critérios de instabilidade ali. E tratamento conservador vai ser exercício, orientação, reassurance, né, que é reforço de bom prognóstico, e não ser utilizadas técnicas passivas isoladamente. Isso é o básico, assim, isso é o denominador comum quando a gente fala de coluna. Eu acho que só para, não para complementar, mas só para enfatizar que uma das questões principais para a não cirurgia está relacionado à função. Sim. Né? O que é a função? É o movimento. É você conseguir realizar o seu cotidiano de forma natural. Eu tenho dores aqui. Sim, você pode ter dores e tá com limitação das suas funções. Isso ou na grande maioria das vezes, o tratamento conservador é capaz de dar conta disso. Não, não estou conseguindo mais andar, eu não consigo mais... ir ao banheiro, fazer xixi. Ou seja, tem várias coisas que você não consegue mais fazer do seu cotidiano. Talvez aí precise de um quadro de uma intervenção cirúrgica. Perfeito. Em porcentagem, só para os nossos clientes, de 100%, quantas dores de coluna realmente precisam de cirurgia? Menos de 5%. Menos de 5%. Gente, menos de 5%. É uma parcela bem menor da população do que se espera, do que se acha, né? 95% tem bons resultados com tratamento conservador, com a fisioterapia. Eu não devia ter convidado você. Eu me sinto livre para falar. Não, é porque... O que você vai falar? Eu até perdi. Senão ele vai bloquear a gente. Daqui a pouco volta. Daqui a pouco volta eu falo. Continua falando que ele vai... E ombro? Como ombro, joelho... Cuidado com o que você vai falar. Tá vendo, esposa? Pode falar. Vamos de cima para baixo. Primeiro, quando a gente vai falar de indicação cirúrgica, a gente tem que pensar se é uma dor traumática ou atraumática. Então é diferente quando o cara ele tem uma urgência, uma emergência. Ele cai, apoia a mão, fratura o húmero em 4 partes e chega na cirurgia. Isso é cirúrgico, não tem história. Não tem o que inventar. Ou ele vai colocar a placa e parafuso, ele vai fazer uma artroplastia, enfim. Então vamos falar dos quadros atraumáticos, que eu acho que são melhores para a gente poder pensar. Como a Isadora falou, a gente segue a mesma linha. O tratamento conservador, o que todas as diretrizes mostram, que o tratamento conservador é a primeira linha de tratamento. Então eu vou tentar trazer uma linha geral do que a gente fala de ombro, porque tem algumas nuances para quando é capsulite adesiva, tem algumas para quando é uma dor relacionada ao manguito rotador, enfim, tem uma tendinopatia específica, tem alguns outros quadros, mas vou tentar trazer um geral aqui. Então tratamento conservador, primeira linha de tratamento, e para o ombro tem uma coisa engraçada, parece que a gente tem meio que um número mágico que são 12 semanas. São 3 meses de tratamento. Então, o que a maioria dos estudos mostra é que para você poder começar a ter algum efeito com uma intervenção, principalmente guiada por movimento, você precisa de 12 semanas. Então, esse é o primeiro ponto. Então, 10 sessões... Não vai... 10 sessões de fisioterapia? Não adianta. Não é o suficiente. 15 sessões de fisioterapia, provavelmente também não é o suficiente. Então você precisa de pelo menos essas 12 semanas, esses 3 meses. Passado isso, você começa a cogitar cirurgia. Quando que você vai operar esse cara? Como vocês falaram, quando a função está comprometida. Eu quero levantar o meu braço e não consigo. Eu quero levantar o meu braço e dói muito. Uma coisa que eu tô sempre falando com o pessoal, hoje em dia profissional de saúde que não pergunta do sono do indivíduo, tá por fora. Então, tá dormindo bem? Cara, não consigo dormir porque meu ombro dói. Você não conseguir dormir, você não conseguir ter um sono reparador, provavelmente isso vai acabar, uma vez que o tratamento conservador falhou, isso vai acabar também sendo uma coisa que pode te encaminhar para um procedimento cirúrgico. Então, aquela hora que o paciente senta e fala assim, não aguento mais. Aí o cirurgião vai falar, não aguenta mais? O que você já fez até agora? Eu fiz isso. Parece que realmente não tem mais o que fazer, então vamos operar, tá? Outra coisa, decisão compartilhada.
Então, você vai operar, mas ó, deixa eu te explicar. Beleza, você vai operar, Conta do só que começo ao você vai ficar de tipóia, vai ter isso, dormir deitado é muito ruim, provavelmente você vai ter que dormir sentado, ou pelo menos apoiado numa cunha, alguma coisa do tipo. Tamo junto? Tamo junto. Depois disso, você vai vir, você vai fazer a fisioterapia, eu vou precisar que você venha 1, 2, 3 vezes na semana, não sei, vai depender da sua avaliação, a gente vai seguir essa linha. Vamos nessa? Vamos nessa. Porque o cara é isso. Ele opera, ele pensa que ele vai sair do centro cirúrgico Assim, zero bala. como? Exato. Exatamente. Eu lembrei o que eu ia falar, e não é polêmico, não. É porque quando, tanto no... que a gente fala muito do tratamento conservador, e que é o que as diretrizes colocam, mas o paciente quer um resultado rápido. Né? Não há como, gente... E sem esforço dele. E sem esforço dele. Eu costumo brincar também para meus pacientes, como eu queria resolver o caso de vocês o mais rápido possível, sempre. Eu estaria milionário. E você não está milionário nem fazendo, você está milionário ensinando os outros a fazer. Mais ainda. Né? Infelizmente, nós temos que respeitar a resposta corporal de cada um. Mas Sim. uma coisa que é muito difícil para o paciente entender... o tempo que demora. Tipo, de reparo tecidual. Sim, a disciplina que exige fazer Ontem fisioterapia. eu tive que fazer um desenhinho para uma paciente falando assim, olha, tá um processo assim, ele vai ter que passar por aqui, falando de inflamação, reparação e remodelagem. Né? Então, precisa de um tempo para isso. Né? E pegando um outro gancho no que você colocou, é uma decisão compartilhada. Sim. Mas é outra coisa que eu acho que precisa ficar muito claro para os nossos pacientes entenderem. Que porque muitas vezes o médico fala assim, o que você já fez? Eu fiz. Já tomei remédio X, e eu fiz 65 sessões de fisioterapia. Nossa, você já fez. O que você fez nessa fisioterapia? Tem que ter pelo menos esse discernimento de entender que esse tratamento foi completamente e provavelmente Mas é que isso, no momento da avaliação, isso era uma coisa que há uns bons anos atrás eu tinha vergonha de perguntar pra pessoa, que era assim, o que você fez na físio? Hoje eu pergunto numa boa, eu falo, o que você fez? Porque das duas, o que vai acontecer? Ou, essa pessoa vai falar um tratamento que não serve pra nada, é completamente inefetivo, eu falo, cara, desculpa, você não fez fisioterapia. Você fez um tratamento inefetivo. Ou 2, eu posso até aproveitar alguma coisa do tratamento que essa pessoa falou pra mim e eu falo assim, peraí, parece que essa pessoa, parece que a Camila especificamente, ela não respondeu bem a isso. Sim. Não que esteja errado, mas parece que ela não respondeu bem a isso daqui. Então, cara, eu não vou seguir nessa linha. Ela fez 65 sessões disso. Eu não vou seguir mais nessa linha, eu vou seguir por outra, e muitas por outra vezes linha. parece que nós estamos empurrando o tratamento para os outros. Mas Sim. a gente falou Que daquele a gente lance... o nosso trabalho é caro. Né? É muito caro. Gente, daria um outro tema de podcast. Mas a gente falou no começo, né, da nossa conversa, daquela bolha. A gente tem o privilégio de dar aula para médicos sobre fisioterapia. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer e que eu acho mais legal. Eu fico mais lisonjeada quando eles me chamam. Tipo, congresso para médicos, aula de pós-graduação médica, essas coisas. E eu sempre falo, se tem uma coisa que eu quero que vocês saiam daqui fazendo quando o paciente fala que fez fisioterapia, você pergunta o quê? E se não tiver exercício no meio, não fez. Exatamente. É isso. Eu sempre falo isso. Nossa, Isa, vai dar um corte perfeito. Vai. Isso é fantástico. Mas é isso. Quando a gente vai dar aula para os médicos, isso é muito legal. Eles têm curiosidade de saber o que a gente faz. Porque às vezes... E é uma coisa também que eu abro aquela nuvem de palavras para eles responderem. O que é fisioterapia? O que eles acham que é uma intervenção fisioterapêutica? Eles falam eletro muito, eles falam terapia manual muito, eles falam exercício pouco. Infelizmente, a fisioterapia ainda é vista como uma profissão muito passiva. Passiva. Uma profissão passiva. Você falou do Mauro Scheuer. A primeira vez que eu fui ao consultório dele conversar com ele, eu já de cara falei, esse é o médico legal. Ele me colocou, a gente sentou, nós ficamos mais de quase 1h30 conversando sobre fisioterapia. Lá no estúdio a gente tem porque
Você conhece, a Isa não conhece o estúdio, né? Eu fico com o Pilates e o Zé com a fisioterapia. Mas é muito engraçado que chegam os alunos pro Pilates, uma senhorinha, né? Sabe até de quem eu tô falando. Ela fez cirurgia de ombro sem mexer, com cuidadora. E ela era uma senhora que naquele momento estava muito limitado, ela precisava da fisioterapia, porque eu tô dando aula, eu dou aula para ela e para mais 2 alunos, é uma dinâmica diferente. E às vezes ele me vê dando mais atenção, ele fala, a fisioterapia é minha parte aqui no né? Dentro de casa. E você tá fazendo fisioterapia, ela precisa de um tratamento mais direcionado. Mas ela chegou e foi muito engraçado. A senhora fez fisioterapia? Nossa, nem me fala disso, eu já fiz 80 sessões. E o bracinho aqui. Forninho de beer. Aí eu falei, mas como que eu vou falar pra ela? Você precisa ir ali, fazer fisioterapia. Ela não quer saber mais da fisioterapia, entendeu? Mas é que eu acho Aquela fisioterapia que é vendida, né? Mas eu acho que a fisioterapia, ela mudou muito a partir do momento que mudou o nosso entendimento do que é dor. Sim. Então, antes o que você fazia? Tá com dor? Passivo. Exatamente. Tá com dor? É TENS, é ultrassom, é gelo, é calor. É isso. E eu fiz isso muito. Sim. Hoje, o que a gente entende? Era o que se fazia na época. Não tô falando que tá certo ou que tá errado. Era o que se fazia. Era. Hoje em dia, quando você começou a entender esses conceitos de dor e quando você começou a entender que a dor, não necessariamente está ligada ao tecido, ou 2, que você pode fazer exercício para outras partes do corpo que vai ajudar naquela parte que a pessoa tá com dor, cara, isso é perfeito, porque você pode pegar essa senhorinha e falar para ela assim, então vem cá, senta aqui na bicicleta um pouquinho e faz, porque isso vai ajudar o seu braço também. E depois a gente vai conseguir movimentar, mobilizar melhor o seu braço. Então, conforme a gente foi evoluindo nesses graus de entendimento, eu acho que o fisioterapeuta, vou dizer assim, o fisioterapeuta moderno, o fisioterapeuta atual, fisioterapeuta atual, ele foi conseguindo dar mais movimento e foi conseguindo fazer com que a pessoa retornasse às suas atividades o mais rápido possível. Mas ela até foi uma coisa, ela tinha cuidadora, porque ela não conseguia fazer nada com o braço. E daí 3 meses ela dispensou a cuidadora fazendo pilates. Mas na cabeça dela não foi a fisioterapia. Entendeu? Sim, foi o Pilates. Foi o Pilates, a fisioterapia não prestou. E eu sou a fisioterapeuta. Mas isso é uma coisa que o fisioterapeuta ele faz muito, infelizmente. Ele não é fisioterapeuta, ele é osteopata. Ele não é fisioterapeuta, ele é quiro. Ele não é fisioterapeuta, ele é professor de Pilates. E, cara, você é fisioterapeuta. Sim. Você é fisioterapeuta e aquela história, né? A base isso. E pra quem só tem o martelo, tudo vira prego. Então, quando o cara ele só sabe de quiro, ele vai achar que é aquilo que resolve tudo e é aquilo que vai fazer tudo. Sim. Quando ele só sabe de Pilates, ele vai achar que é o Pilates que resolve tudo, é o Pilates. Quando ele sabe de não sei o que, ele vai achar que é só aquilo. Então, ou você entende que, na verdade, você tem uma série de intervenções, uma série de linhas que você pode seguir para poder melhorar o seu paciente, que tem que ser o centro, a ferramenta adequada. Exatamente. Porque o que você quer é melhorar o seu paciente, a sua paciente. E com isso, você tem uma série de coisas que você pode fazer. Se você só tiver uma, vai ser só essa. E se essa falhar, seu cérebro não vai querer que essa coisa tenha falhado. Não. Seu cérebro vai falar, não, peraí, é ela que não tá fazendo direito o que eu pedi. É ela. Às vezes, ela só não tinha indicação de terapia manual naquele momento. Ela tinha indicação de exercício. Ou às vezes, naquele momento, ela tinha indicação de exercício com terapia manual. Por exemplo, quem tem capsulite adesiva. Terapia manual vai muito bem. Todo mundo fala. Só que, cara, a gente tem um estudo de 93 que mostra que a sua mão não deforma a cápsula. Ela não consegue. Então, você ainda tem um processo de fibrose na cápsula em quem tem capsulite adesiva. Cara, terapia manual vai bem? Vai bem. Por quê? Cara, é nível de sistema nervoso central. É neurofisiológico o sistema. Só que se você só souber fazer isso e você não souber dar exercício e como fazer o exercício, como aplicar o exercício para ela, você vai ficar achando que aquilo ali não funciona. Na verdade, funciona quando tá junto com outra coisa. Você tá associando a um movimento. Multimodal. Pronto. Multimodal. Acabou. Gente,
Estamos indo para a parte final do nosso episódio de hoje. Você é já? um bom host. Ai, não dá vontade de parar. Cara, já são 2 horas já. Mas o Wagner falou que se a gente quiser, a gente pode ficar até umas 6 Não, da a tarde. gente pode ficar, não tem problema, mas o problema é quem vai assistir. Exatamente. Essa é a questão. Põe no vezes 2 aí. Ele ama se ouvir falar, Pode né? falar, Mas as outras pode pessoas... falar o nome de outro podcast no podcast de vocês? Pode. Pode É que falar nem- o Se é vocês bom, que é quiserem. bom, pode indicar tudo aqui. Inclusive, é que nem quando o Pirula foi no Inteligência Limitada falar de dinossauro que eu escutei com o Vilela. 7 horas e 50 de podcast. Nossa. Um dia eu quero fazer um desse, sapo. Um dia a gente vem pra cá, a gente chega aqui 8 horas da manhã e vai falando até quando Deus quiser. Meu Deus Wagner, do céu. você vai almoçar, né? Não, Não, o Wagner pede um McDonald's, come aqui atrás, mesmo o Eu vou Wagner é achar que tá lindo, aqui eu vou no... achar lindo. Ainda mais se for polêmico, eu vou achar lindo. Aí, ó. Oh, meu Deus do céu. Mas o que eu queria pedir para vocês agora? Primeiro, deixar uma mensagem, 2 mensagens. Tá? Uma mensagem enquanto educadores de fisioterapeutas, né? Então, para os profissionais, né? Ou até mesmo de outras áreas, que sejam profissionais da saúde, e para os nossos pacientes, né? Quais os caminhos que eles devem seguir para trilhar uma carreira legal, né? Como, graças a Deus, eu posso falar que as nossas carreiras são legais. Ninguém está rico, mas é uma carreira bonita que a gente tem. E para os nossos pacientes, para eles trilharem um caminho bom também de tratamento. Você tá rico. Você tá rico, que eu sei. Eu sei que eu sou seu amigo pessoal, eu sei que você tá rico. A hora que a gente for embora, eu vou fazer uma postagem que você dá uma desviada pra ver a marca do carro. Isso! A Aí, sua ó. Mercedes tá Aí, parada ó. ali na Tá, frente. entendi. desculpa. Entendeu agora? Entendi. Você primeiro. Então, como é que é? Uma mensagem Pra fisioterapeutas, pra o que você falaria fisioterapeutas pros seus alunos? e uma pros dica meus aí. alunos. Não, para os seus alunos meus e alunos. para os pacientes. Os profissionais e os pacientes. Primeiro pros profissionais. É o seguinte, eu vou falar olhando pra câmera. Isso. Dá um corte bonito depois. Primeiro recado pros profissionais é: não se vendam, meu. Eu acho que esse é o maior recado que eu posso dar. Porque a área da saúde, ela vai pedir isso de você. Ela vai querer, em algum momento, vai ter algum outro profissional que vai falar: vem cá, vamos fazer um curso aqui de uma intervenção X aqui, que não tem comprovação nenhuma, que tem comprovação que não funciona. Cara, é tentador, porque a grana vem disso. Então, acho que o primeiro passo é esse quando a gente fala, quando eu tô falando para algum aluno, alguma coisa. Segundo, é uma coisa que eu gostaria que alguém tivesse falado para mim. Aprendam inglês, porque isso vai mudar a vida Isso de é vocês. verdade. Deixa eu te Isso é falar, você tá com a verdade, Raquel, meu né? Estou fazendo aula com a Raquel. Gente, ele ficou muito impactado. Ela é porque a incrível. Bia fala inglês já. Ela tem umas Ai, palavrinhas. que bonitinho. Aí eu preciso fazer uma aula de inglês porque eu preciso E eu falar. estou fazendo aula de inglês agora, depois de velho, porque ninguém me falou isso quando eu era novo. Mas isso faz toda a diferença. Eu fui aluna dele e a gente teve, lembra, no começo, era só relação professor e aluno mesmo. Mas eu fiz iniciação científica. E na época, eles não acreditam, mas é verdade. Ele fez a maior cara. Eu não acreditei em você. Ele fez a maior cara, Camila. Não, é verdade. E aquela coisa de, na época de colegial, a mãe vai fazer inglês, vai estudar inglês. E eu odeio inglês, né? É a minha dificuldade, ninguém gosta da dificuldade. Não domina. Exatamente. E lá na iniciação científica eu falei, nossa, como fez falta o inglês. Eu também fui fazer aula particular e tal. Mas esse recado é fundamental. Isso muda a vida. E se vocês puderem, façam iniciação científica, façam um TCC decente, apesar de eu não gostar muito de TCC, por outras razões, mas façam TCC decente. E, na minha opinião, todo profissional deveria fazer pelo menos um mestrado. Então, no mínimo, um mestrado para poder ajudar você na sua carreira. Acho que meus alunos, eu acho que não fiquem reféns desses gurus de rede social. Eu acho que esses são os principais recados. E o outro é para quem? Para os pacientes. Os pacientes. Para os pacientes. Gente, tem que se movimentar, cara. Se alguém tá prescrevendo um trabalho de fisioterapia para você, esse trabalho não tem movimento, desconfie. Ponto. Acho que esse é o maior recado que eu posso deixar. Isa? Olhando pra câmera.
Para os alunos, para os colegas de profissão, eu acho que o maior que eu posso falar, que eu demorei para perceber, mas que é muito importante, é faz o seu. Faz o seu, olha para o seu paciente em primeiro lugar e entenda que você, direta ou indiretamente, vai estar sempre inserido numa equipe com outros profissionais da área da saúde. Para os pacientes, procure um profissional que seja o seu porto seguro, em quem você confie, em quem você sinta liberdade para conversar sobre qualquer tipo de tema, porque isso pode influenciar diretamente no seu desfecho clínico. Eu acho que é isso. Legal. Olhei pra câmera. Tá dado o recado. Gente, não é a mensagem, não é o olhando pra câmera, mas, pô, paciente tem que ser o final de tudo, cara. Exatamente. Tudo que a gente faz. Qualquer curso que a gente faz, qualquer podcast que a gente ouve, qualquer Todo artigo que a gente lê. artigo tudo. que a gente tudo lê, por qualquer ele. título pelo qual a gente se esforça, Sim. tem que ser pensando no paciente. Sim. Eu tive muitos percalços no meu doutorado, muitos. Eu fiz numa instituição médica dentro de um hospital. Meu orientador era um médico, cirurgião, um grande gestor, excelente gestor. Mas ele sempre... E era sobre análise econômica. A gente tinha vertentes muito importantes dentro de segunda opinião em cirurgias de coluna. Era tudo polêmico, era tudo difícil, eram tudo barreiras, assim. Mas ele sempre falava isso pra mim. Ele sempre falava, apesar de todas as porradas que a gente tá tomando, a gente tem que entender que é o paciente no final. A gente tá fazendo tudo isso aqui pra tentar melhorar a vida de pessoas. Pra que Exatamente. pessoas sejam operadas quando elas realmente precisam. Pra que pessoas recebam uma fisioterapia que realmente vai mudar a vida delas. E eu acho que hoje, a área da saúde... Algumas pessoas, a maioria delas, não está centrada no paciente. Ela faz pelo ego, ela faz para poder postar no Instagram, ela faz para poder vender mais curso. E às vezes só por dinheiro. E por dinheiro, claro. E às vezes só por dinheiro. Sim. É muito feio falar isso. A gente também não está rico. Mas o dinheiro é uma consequência. E poder ajudar os outros supera qualquer valor material. Muito mais. Ontem, e isso eu pedi esse depoimento de vocês, porque conheço o trabalho de vocês e é lógico que eu sabia que vinha esse tipo de informação. Porque eu acho que é esse o que move a gente, né? Pomba, gente, faz 34 anos que eu vivo disso. Eu tenho 35 anos, Sapo. Então, você nasceu em 92, Isa. Eu nasci em 89, então eu que fiz a conta desculpa. errada. Não, eu que falei errado, é verdade. Se A você conta tivesse não tá nascido- fechando. Se uma você coisa tivesse estranha. nascido Eu tô muito em nova. 92, você tinha 33. Você nasceu em 89. Eu formei em 91. Ou seja, eu vivo há 34 anos dessa profissão. E 34 anos, eu falei, não estou rico, muito pelo contrário. Eu vivo da profissão, mas o que me dá prazer foi ontem, por exemplo, uma paciente de cefaleia, de uma enxaqueca de adolescência. Ela tem 38, 40 anos hoje. Zé, faz 4 meses que eu não sei o que é uma crise de enxaqueca. Ou eu estou contando nos dedos a crise de enxaqueca. Né? Pombas. Você melhorou muito, né? O trabalho qualidade foi de vida dela. Devolveu óbvio, vida sim. pra ela, né? Vamos deixar claro que o trabalho multimodal é um trabalho em equipe. É o trabalho meu, o trabalho do Alexandre, que foi o neurologista, da psicóloga que está fazendo TCC, nutrição e etc. Prática de atividade física, sono regular, tudo. Mas eu estou inserido dentro Dessa desse equipe. contexto, dessa equipe. Sim. E isso que me deixou, fui contar para ela na hora. É o que vale a pena. no É o que final vale do a dia. pena. É o produto final que a gente tem. Eu acho assim, cara, a fisioterapia é o que você tá falando, né? Eu tenho 16 anos de formado. A fisioterapia me deu até minha família, até minha esposa, minha filha. A nossa também. Então, veio tudo, é verdade. Veio tudo por causa da fisioterapia. Exatamente. Aí eu tava contando isso ontem com meus alunos na faculdade, que eu tava falando um dia que o aluno chegou pra mim e falou assim: mas cara, de onde é que você tira ânimo pra poder ler esse tanto de coisa, poder e tal, estudar? Cara, tem duas coisas. Primeiro, você quer que seu paciente melhore.
Porque, não se enganem, o boca a boca é a maior, Sim, propaganda que você vai ter. Então eu quero que meu paciente melhore. Segundo, é o que você escolheu pra fazer o resto da vida, cara. Se isso não for estímulo suficiente, eu não sei mais o que vai ser. Você querer melhorar uma pessoa e é o que você vai fazer todo dia. E você vai ver várias pessoas todos os dias. Ajudar, poder ter a possibilidade de ajudar várias pessoas. Eu escutei uma frase uma vez que eu achei maravilhosa, que foi assim: cada paciente tem que ser como se fosse o último, assim, cara. Então você vai fazer o melhor que você puder, não vai ter aquele automático. Você vai estar sempre fazendo o melhor que você pode. E a gente às vezes se pega fazendo isso. Às vezes acho que todo mundo passa por isso, que às vezes você para e você fala assim: pô, tá, chegou um pós-operatório de LCA aqui pra mim. Eu já sei o que eu tenho que fazer. O que eu tenho que fazer é, se tiver de imobilizador, eu vou tirar o imobilizador, vou ver como é que tá a extensão, vou ver como é que tá o edema, vou ver a mobilidade patelar e tudo. Mas, cara, por que eu tô fazendo cada coisa dessa? Eu tô seguindo um roteiro que tá automático na minha cabeça. Por que eu tô fazendo isso? Quando você para pensar, você fala, cara, quanta coisa a gente já faz no automático. Isso tá longe de ser o ideal, né? Então sempre parar pra você poder fazer o melhor que você puder em toda situação. Pô, era esse o recado que eu devia ter deixado pros alunos. Você deixou. Tá vendo? Agora eu deixei. Finge que voltou gravando aqui. ainda. Gravando. Mas, e mais do que isso, eu acho que também a questão do dia a dia com essas pessoas, dos aprendizados que nós também temos, dos aprendizados que a gente leva. E a gente muda muito. Quando a gente muda a saúde de alguém, a gente muda a vida de alguém. E isso é muito, muito prazeroso, muito gratificante. E até, às vezes, a gente... Mesmo às vezes, desculpa. Não, mesmo às vezes no automático. Porque a gente funciona muito no automático. Não só nós, todos nós seres humanos funcionamos no automático. Mas ali na hora que a gente muda a vida de alguém, que você... alguém que não está conseguindo pegar um filho no colo, né? Que não consegue ter um prazer de ir, uma senhora que não consegue ir na esquina, na padaria, tomar um café. Você mudou a vida, faz todo sentido. Faz todo sentido. E a mudança também, teve um caso lá, da ética, do profissionalismo, quando você olha para o paciente e fala, agora eu não posso te ajudar. Né? Nisso eu não posso te ajudar. Talvez uma intervenção cirúrgica, realmente você precisa dessa cirurgia. A gente podia tirar um pacote de 20 sessões ali em dinheiro, mas não, você olha, você abre o jogo, fala eu não posso, e você ganha um abraço do paciente, né? Aquele senhorzinho que chegou todo carrancudo, né? Fala muito obrigado pela sua honestidade, né? Você sabe qual que é a melhor coisa? Uma das coisas que mais me deixa feliz, assim, né? Que são coisas assim, quando os pacientes me mandam parentes. Tipo, nossa, eu vim aqui, mas agora eu quero que a minha mãe passe aqui. Ou já teve alta, alguma coisa assim, e fala assim, olha, eu quero que você cuide da minha irmã, eu quero que você cuide do meu marido. Pô, ele tá te entregando uma pessoa. Exatamente. Ele confia no seu serviço a ponto disso. Ele te indicou, né? Não, e ele te indicou pra uma pessoa que ele quer ver melhorar. Sim. Né? Tipo, pô, eu quero que você cuide da minha mãe, eu quero que você trate da minha avó. Pô, isso é muito legal. Isso é a mudança que você fez na vida da pessoa, né? Que ele quer propagar, que ele quer multiplicar. Pensando nessas frases, assim, de efeito, essas coisas assim, né? Já que a gente tá na reta final, eu acho que é uma coisa que eu ouvi, nem lembro de quem, mas dentro da nossa profissão, o reabilitar é o seu trabalho. É preciso. Reabilitar é preciso, mas o cuidar é o seu diferencial. Você tem que trazer isso pra alguém. Você tem que se importar que aquilo foi o que o Luiz falou. Não é um joelho, não é um ombro, não é... É uma pessoa. E fazendo o paralelo, né? Ou então associando ao que você falou do trazer a família, porque normalmente quando a gente traz ou tá com a família, a gente não reabilita. A gente cuida. É isso daí. É isso mesmo. Cuidado mesmo. A gente cuida. É isso mesmo. É isso mesmo. É legal. Eu tô com uma paciente agora que outro dia a gente tava conversando e eu descobri que eu atendi 4 pessoas do círculo familiar dela. E sem eu saber, porque eles têm sobrenomes diferentes. Aí um dia eu entrei, ela me adicionou no Instagram, eu entrei no Instagram dela, ela tava, eu falei, peraí, mas você é esposa do fulano? Ela, não sou. E eu descobri que eu atendi o primo, e descobri que a gente atende em conjunto
um amigo deles também. Então, quando alguém te indica pra outra pessoa... Num churrasco vai sair o seu nome lá, hein? Cara, Tá pode até vendo? convidar pro chama churrasco a gente. também. Exatamente. Bom, gente, foi um prazer. Eu ficaria aqui mais um tempão, não tem que finalizar com... Ah, você vai chamar? Eu vou. O arroba deles? É. Eu queria... onde que os profissionais que estão assistindo, os pacientes, podem encontrar a Isa? Deixa seu arroba, seu nome lá do Instagram para eles acharem, porque vocês têm um trabalho maravilhoso, o Instagram de vocês, várias coisas para paciente também. Então, Me acham no Oliveira, @eu. Acham a Bia lá também, que ela é a dona daquele Instagram. Tá. O Oliveira, a Bia é a dona do Instagram. Mas me acham também em Cinetics Físio e no Físio em Ortopedia. tá, e aí quando a gente publicar o podcast, vai ter lá o arroba, tá? Para as pessoas, quem não conseguiu anotar, vai ter. E o Luiz... @Luiz Escola, Luiz com Z, Escola com S mudo. Também tô no @Cinetics Físio e no @Físio em Ortopedia. É isso, eu agradeço vocês, gente. Muito obrigado, foi um papo muito legal, tá? E eu espero que vocês voltem outras vezes. Obrigado pelo convite. Eu agradeço, só penso que foram 2 horas, mas eu penso que ser foi mais. muito pouco tempo. Eu tô aqui... Vamos chamar a parte 2 já, vamos gravar a parte 2. Tem muita Gente, coisa. obrigado, legal. Isa, obrigado, Escola. Muito Obrigado Obrigado pelo mesmo. convite mais Obrigada. uma vez. E a gente então encerra aqui o nosso episódio agradecendo a participação deles. E você continue lá, segue no @MovimentoCast. Você vai ter todas as informações sobre os próximos episódios e no nosso YouTube, onde sai o episódio completo. Esperamos vocês. Obrigado. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, tchau.